Rafael Pio. 3h34, muito boa tarde para você sintonizado aqui no Futebol Globo CBN, mais uma jornada esportiva. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, a bola rola lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba, para Internacional de Limeira e Guarani. Todos acompanharam durante a semana os acontecimentos lá na cidade de Limeira, no Major Levi Sobrinho, interditado, vetado pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, consequentemente pela Federação Paulista de Futebol. E por isso, o confronto decisivo na luta contra o rebaixamento entre Inter e Guarani acontecerá lá no Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, onde o São Bento manda os jogos no Paulistão 2023. E você vai acompanhar aqui na CBN Campinas com todas as emoções de Carlos Cabela, já no Walter Ribeiro, lá em Sorocaba, ao lado dele, Gabi Castro, na cabine do SIC, no gramado, Adriana Almeida, ao meu lado aqui nos estúdios da CBN Campinas, trazendo a sua participação, trazendo também os jogos deste sábado, deste final de semana, os que já aconteceram, os que ainda vão acontecer. Fábio Scheibe, e essa é a equipe completa da CBN Campinas, com os comandos técnicos de externa do Naldo Araújo, Nilson Belisário, aqui nos estúdios da CBN. Nós vamos juntos porque a bola já vai rolar. Inter de Limeira, Guarani. E a gente já começa indo direto pro gramado do SIC para trazer as primeiras informações do Guarani. O Bugre, o primeiro destaque. Boa tarde, Adriana Almeida. Boa tarde, Rafael Pio e ouvintes CBN. Muito calor em Sorocaba, mais de 30 graus, eu diria 32 graus. A torcida do Guarani marca presença aqui. A da Inter de Limeira muito pequenininha. Todos os jogadores em processo de aquecimento no gramado do Walter Ribeiro e o Bugre com novidades. Luciano Castan e Jamerson voltam de suspensão depois do terceiro cartão amarelo. Mas por outro lado, Matheus Barbosa é o desfalque do campo com uma lesão na panturrilha. O Henderson é o substituto. O Bugre, que vem com o interino Moisés Moura para tentar voltar a vencer no Campeonato Paulista e afastar de vez a ameaça de rebaixamento, porque o Guarani ainda corre riscos e não tem mais chances de se classificar para as quartas de final do Paulistão, Pio. Boa, Adriana Almeida, trazendo aí as primeiras informações de Guarani e também da Internacional de Limeira, que daqui a pouquinho vão correr atrás da bola. É a luta contra o rebaixamento. Não era exatamente o que a gente queria. Nós gostaríamos de chegar nessa rodada já falando sobre possível acesso, possível classificação do Guarani, infelizmente falando dessa luta contra o rebaixamento, e é decisão daqui a pouquinho às 4 da tarde. Ele está lá na cabine do Walter Ribeiro, vai analisar tudo o que acontecerá durante os 90 minutos para desenhar para você, torcedor, acompanhando a CBN Campinas. Boa tarde, Gabi Castro. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Pio, como você disse, é decisão, né? Penúltima rodada, as duas equipes com 10 pontos, próximas da zona de rebaixamento, apenas 2 pontos. Então é um confronto direto, sim, de acordo com este regulamento do Campeonato Paulista. Equipes em grupos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Colocando numa balança, Pio, para quem tá nos acompanhando na CBN Campinas, ó, do meu lado esquerdo aqui, ó, o peso do Guarani. Então você tem um time que é melhor, que é a Inter de Limeira. Você tem uma equipe que tem mais entrosamento com atletas que estão no clube desde o ano passado. Diogo Matheus, Richard Rios, o Jamerson, o Giovanni Augusto. Nessa Série A1, o Guarani já venceu o Santos com uma boa atuação. Trabalhei nesta partida. Encarou o Corinthians em Itaquera, saiu na frente, depois tomou a virada. Teve um confronto interessante contra a Portuguesa, em que conquistou a vitória. Para os supersticiosos, já veio aqui em Sorocaba e venceu a equipe do São Bento.
Então, tem algo pra gente se apegar pra essa equipe do Guarani. Do outro lado, vem de 2 derrotas, uma delas pesada, um 5-1 em pleno Brinco de Ouro a favor do São Bernardo, depois uma derrota diante da Ferroviária, demitiu o treinador Mozart, precisou puxar o Moisés Moura, que tem a sua experiência no futebol, na carreira de treinador ainda não, mas foi atleta de futebol, foi zagueiro, passou por Vitória, por Paraná, no futebol europeu, na Rússia, então tem a sua experiência também para esta decisão. O que pesa contrário também, Guarani ainda não encontrou um esquema tático, hoje muda novamente, ele saca o Isaac da partida, acaba com os 2 meias, que eu acho que dá mais criatividade, mas ele abastece esse setor ofensivo, colocando 3 atacantes, né? O Guarani, a gente lembra que começou a competição com 3 atacantes, cada um de um lado, o Bruninho de um lado, o Bruno José do outro e o Gênison centralizado. Então, Pio, é decisão, tem para se apegar ao lado positivo, mas tem o outro, então a balança ela fica realmente neste equilíbrio. A Inter de Limeira tem o Pintado, que é o seu treinador, bastante experiente também, conhece o futebol, encara uma Inter de Limeira com jogadores que conhecem também o Guarani. Eliandro, atacante, está confirmado na equipe. Matheus Oliveira é o camisa 10. Então tô esperando um jogo muito equilibrado aqui em Sorocaba, em campo neutro, que favorece um pouco o Bugre para logo mais, viu, Pio? E ele vai comandar as emoções, trazer os gols da partida no Ziriguidum. Boa tarde, Carlos Cabela. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde a todos que nos acompanham pela FM, pelo YouTube, nas plataformas digitais da CBN. Verdade, espero que tenha muito Ziriguidum essa tarde aqui em Sorocaba, onde jogam Inter e Guarani e o Bugrão em busca desse resultado positivo, dessa zona inconformável que é a zona do rebaixamento. Aliás, né, essa zona de rebaixamento que tem rondado o Guarani nas últimas temporadas, depois daquela embalada, daquela escapada, mas todo ano tem essa briga, né? E de novo, começa o ano já no Campeonato Paulista dessa maneira. Esperamos que já espante essa bruxa logo de cara hoje aqui, vença a Inter de Limeira para continuar tranquilo pro ano que vem na elite do futebol paulista, viu? E só um detalhe que eu estava observando aqui, Cabela, Gabi Castro e principalmente Adriana Almeida. Eu e Gabi Castro, que recentemente ainda estávamos na reportagem, a escalação da nossa gloriosa Internacional de Limeira, ela vem por ordem alfabética, meus amigos. Que beleza. É pra acabar com qualquer repórter. Adri. Não, mas, Pio, tem mais um detalhe, Pio. A primeira escalação que nós recebemos aqui não tinha um banco de reservas. Exato. Que Pode bom. piorar. Que bom. Bem legal. E chegou a informação que foi um pedido do técnico Pintado. Agora, gente, isso ele dificulta apenas o trabalho da imprensa. Né? Isso Você acha que o só. Guarani vai pegar a escalação da Inter de Limeira, vai ficar em dúvida da hora. Não. Você acha que o Guarani já não estudou a Inter de Limeira? Então, assim. O Guarani vai pensar assim, ó, Bill no gol, Djalma na direita, Eliandro, o zagueiro. Nossa, E olha, eu tô aqui no gramado e tem um colega repórter aqui que faltando 35 minutos pro jogo começar, ele falou, cara, tem a escalação da Inter todo esbaforido, assim, e aí chegou a escalação pra ele muito depois do previsto, e aí eu avisei, eu falei, olha, só que tá toda mudada aí, mas você deve ser de Limeira. Ele, não, eu sou de Sorocaba, ou seja, tem rádio de Sorocaba, daqui da cidade, cobrindo esse jogo. Sim. Acho que até também pelas questões de rebaixamento, né? De chaveamento. E aí ele ficou perdidinho. Eu tive que dar uma força aqui pro repórter também. Como se isso ganhasse o jogo, né, gente? Não. Ô Pio. Oi, aí você imagina, né? Chega no momento da coletiva de imprensa, no pós-jogo, aí a Inter ganha por 1-0 e ele fala assim, tá vendo? É esquema! Soltar a escalação por ordem alfabética, o time do adversário não entende. Exato. Então a gente vai lá e ganha o jogo. Exatamente. E seja Pintado, ou seja quem for, né, prejudica apenas a imprensa, né? Obviamente que o Guarani, com todo o seu departamento que existe hoje de análise de adversário, já sabe exatamente, não só a escalação, mas como cada jogador da Inter de Limeira atua. Então, Pintado, ou seja quem for quem teve essa ideia, prejudica apenas a imprensa, mas também por um curto espaço de tempo, porque a gente já conhece também os atletas
peças e rapidamente, a gente demora só um pouco mais, mas depois a gente já coloca na ordem e tudo certo, mas atrasa realmente o trabalho. Sem dúvida nenhuma, recentemente, e aí algo que até hoje não é tão difícil de se ver, já é um pouco mais comum, mas quem começou a fazer isso foi o Corinthians, colocar a escalação por ordem numérica. Aí numérica a gente tem visto já com mais frequência. Agora a ordem alfabética... Ô, Pio. Oi, Dri. E o mais engraçado agora aqui é que o sistema de som do estádio está passando as escalações e a da Inter, ele tá passando exatamente na ordem alfabética como veio via assessoria. Cara, não tem jeito, meu Deus do céu. Que coisa, hein? Pintado, você está de parabéns. Aliás, Pintado, grande amigo. Quando passou aqui pelo Guarani, nós tivemos uma relação, assim, muito amistosa. Só que não, né, Gabi Castro? Exatamente, né? Não é fácil este dia a dia, mas é um treinador experiente que vai tentando salvar a Inter de Limeira, né? A Inter tá naquela situação, né, Pio? Brigando contra o rebaixamento, mas o grupo da Inter tá tão embolado que ela pode conquistar este acesso também. Tá embolado junto ali com o Santos, com o Bragantino. Então é o famoso um olho no peixe, outro no gato. Hoje acho que tá muito mais próximo da zona de rebaixamento, mas dependendo de uma combinação, de uma vitória hoje aqui, pode entrar nessa briga também por classificação, viu? E ele estará aqui no estúdio, aliás, já está aqui no estúdio da CBN Campinas. Aliás, esteve pela manhã, já foi um dos amuletos para a vitória da Ponte, que venceu por 2-0 a equipe do Lemense, jogando lá na cidade de Leme. E ele está também na Jornada Esportiva agora à tarde, trazendo os jogos da rodada, classificação, tudo que vai acontecer neste sabadão de muito futebol e, claro, também esperando a sua mensagem. Muito boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN, né? Esperamos mais uma vitória do Bugre hoje para se livrar de vez do rebaixamento, né? Estarei acompanhando aqui o Campeonato Paulista também, outros jogos na rodada. Já em andamento, o Água Santa vai empatando com o Botafogo de Ribeirão por 0-0. No mesmo horário do Guarani e Inter de Limeira, tem um jogo entre Red Bull Bragantino e Ituano, que interessa ao Bugre também. E às 6:30 da tarde tem São Paulo e São Bernardo no Morumbi. Vamos acompanhar a Paulistão da Série A2 também, alguns jogos já em andamento. Vamos ver o que vai acontecer em relação à Ponte Preta, que está na liderança do campeonato, né? Campeonato Carioca, Mineiro, Gaúcho, tudo por aqui, viu, Pio? E você vai ficar sabendo tudo assim que os gols forem saindo. O Fábio Scheibe vai trazendo pra gente, muito ligados nesse jogo do Ituano contra o Bragantino. E na sequência de Guarani e Inter de Limeira, Inter e Guarani lá no Walter Ribeiro SIC, você vai acompanhar com a Rede CBN tudo sobre São Paulo e São Bernardo. Jogão, hein? Na parte de cima da tabela, os times olhando a classificação geral para ter a melhor campanha possível dentro dessa fase de classificação e, consequentemente, decidirem em casa nas fases seguintes. Vai ser difícil alcançar o Palmeiras? Vai ser muito difícil. Mas São Bernardo e São Paulo brigando ferrenhamente por essa vice-liderança do Campeonato Paulista. É o Futebol Globo CBN que já está no ar. Daqui a pouquinho, em 13 minutos, a bola rola para Inter e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Com indicadores econômicos e sociais compatíveis aos países mais desenvolvidos do mundo, Jaguariúna oferece excelentes condições de infraestrutura para a instalação da sua empresa ou indústria e alto índice de qualidade de vida para os seus moradores. Invista em Jaguariúna. Aqui o seu negócio valorizará ainda mais. Prefeitura de Jaguariúna. Neste final de semana vai acontecer o Frontier Experience nas concessionárias Nissan. Um evento com oportunidade única de garantir a sua nova Nissan Frontier 0 km. Versões a partir de R$ 232.190, com taxa zero e condições exclusivas. É de 23 a 25 de fevereiro, nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Inter de Limeira, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 10 minutos pra bola rolar lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Rapaziada, já chegando aqui no YouTube da CBN Campinas, a nossa dupla preferida, Emerson Santana e Cristiano Salvioni, já fazendo a festa por aqui também. Você pode começar a participar através do nosso WhatsApp, o 19 991869070, 19 991869070. Pela manhã, muitas participações do torcedor Ponte Pretano comemorando a vitória. E agora eu tenho certeza que à tarde, torcedor do Guarani também vai fazer a festa no nosso WhatsApp ou no próprio chat, youtube.com. Se você está com a gente lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilha aí a transmissão para fortalecer cada vez mais a nossa transmissão. Ô, Adriana Almeida, em termos de público, dá pra observar uma boa presença de torcedores ou o fato de ser um campo neutro acabou ficando neutro pras torcidas também, Dri? Ficou neutro para os dois lados. O Guarani leva vantagem. A arquibancada superior do Walter Ribeiro, que fica acima das cabines de rádio visitantes, vamos dizer assim, tá com 15% tomada de torcedores do Guarani. É um público muito baixo, viu, Pio? Eu confesso que eu esperava um pouco mais, até pela decisão, pelo caráter decisivo desse jogo. Da Inter de Limeira, olha, pouquíssimo. Se eu for perto ali, eu falo pra você que eu consigo contar o número de torcedores, viu? Acho que não tem nem 50 torcedores da Inter de Limeira no Walter Ribeiro hoje. Isso muda alguma coisa pros jogadores, Gabi Castro? Quem é mais prejudicado com essa mudança? Imagino que a Inter, né, Gabi? A Inter de Limeira, né? Porque jogaria em casa, tá acostumado. Se você pegar a estatística, né? Quem joga em casa vence mais do que quem joga fora de casa. Então hoje é campo neutro realmente. A torcida da Inter tá na nossa frente. A Cabela tava contando há pouco, 40 torcedores, né? Exatamente, não chega a 50, como a Adriana Almeida disse. A torcida do Guarani, a gente escuta já alguns torcedores, deve estar chegando, tem última hora, né? Sempre tem um acompanhamento também da Polícia Militar, chega de última hora. Agora, entristece mais a questão do espetáculo, né? Ter menos torcedor, mas pro jogador, Pio, é decisão, é penúltima rodada. Então acho que pro espetáculo seria legal um estádio cheio, mas tenho certeza que os jogadores do Guarani estão motivados, os jogadores da Inter de Limeira estão motivados para sair dessa situação. Então a questão do público é mais em termos de espetáculo pra gente, de som, de televisão, do que pro atleta mesmo, porque quer sair dessa situação incômoda, sem sombra de dúvidas. O Pintado já definiu a Inter de Limeira por ordem alfabética, mas ela vai trazer na ordem de posição. O Moisés já definiu o Guarani, já prontinhos os times, daqui a pouco subindo pro gramado. E você confere aqui nos 99.1 e também no nosso canal no YouTube com Adriana Almeida, a ficha técnica completa do jogo. Escalação.
Limeira. É a Inter de Limeira do técnico Pintado, que vem a campo com 1, Léo Vieira. 2, Léo Duarte. 22, Leandro Silva. 14, João Paulo e meia dúzia Zé Mário. 15, Djalma. 8, William Correia. 10, Matheus Oliveira. 19, Fernando Canezinho. 25 para Eliandro. Repeteco da Inter. 1, Léo Vieira. 2, Léo Duarte. 22, Leandro Silva. 14, João Paulo. Meia dúzia Zé Mário. 15, Djalma. 8, William Correia. 10, Matheus Oliveira. 19, Fernando Canezinho. 27, Bill. E 25, Eliandro. No banco, 23, Alan Gobetti. 13, Carlinhos. 7, Krigor. 5, Claudinei. 11, Iago Teles. 30, Jean Martim. 9, Jonatas. 21, Caio. 20, Menezes. 16, Rael. E 4 para Wellington. Guarani. Se o técnico Moisés Moura definiu, você confere aqui na CBN. O Bugre em campo com 25, Tony. 13, Diogo Matheus. 3, Lucão. 4, Luciano Castan. E 15, Jamerson. 23, Wenderson. 18, Richard Rios. 10, Giovanni Augusto. 27, Bruninho. 17, Bruno José. E 9 para Gênison. Repeteco do Bugre, 25, Tony. 13, Diogo Matheus. 3, Lucão. 4, Castan. 15, Jamerson. 23, Wenderson. 18, Richard Rios. 10, Giovanni Augusto. 27, Bruninho. 17, Bruno José. E 9, Gênison. No banco, 31, Vinícius. 14, Ivan Alvarinho. 12, Alan Santos. 16, Titi. 5, Leandro Vilela. 8, Lima. 29, Isaac. 21, Felipe. 26, Rafael. 7, Neilton. E 11 para Nicolas Careca. A arbitragem do jogo. E ele estava no Catar, é árbitro de Copa do Mundo. O dono do apito hoje é Rafael Klaus. Seus assistentes, Danilo Ricardo Simão Maniz e Rafael Tadeu Alves de Souza. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O comentário do jogo. Gabi Castro, a bola vai rolar daqui a pouquinho, os times já escalados, definidos, agora a bola é toda sua, Gabi. Vamos lá então, Rafael Pio, e antes de fazer mais um prognóstico sobre esta partida, algumas curiosidades, né, para quem for escutar aqui a narração do Carlos Cabela pela CBN Campinas, quando ele falar Eliandro, atacante da Inter de Limeira, o torcedor bugrino vai lembrar, é aquele que marcou 2 gols contra o Asa de Arapiraca no Brinco de Ouro, classificou a equipe para a semifinal da Série C em 2016, depois teve aquele confronto épico contra o ABC e a perda da final contra o Boa Esporte, ele ficou ainda no Bugre em 2017 na Série A2, na Série B. Quando o Cabela fala de Matheus Oliveira, o camisa 10 da equipe da Inter de Limeira, é aquele mesmo que passou em 2018 pelo Bugre, teve algumas boas atuações, depois foi para Ponte Preta, então o torcedor bugrino apaga o jogador. E depois tem também o Bill, para aquele que gosta de futebol, ele tem apenas 23 anos, passou pelo futebol campineiro pela Ponte Preta, mas foi revelado pelo Flamengo com uma multa de 200 milhões de reais. Bill, atacante da Inter de Limeira, só que depois, em 2021, rescindiu seu contrato com o Flamengo, tá tentando aí deslanchar na carreira. Bom, Pio, duelo que tem tudo para ser equilibrado, o Guarani mais uma vez com seus desfalques, não tem o Matheus Barbosa no meio campo, então entra com o Henderson. Técnico Moisés Moura, mesmo que interino, precisa mostrar trabalho, já que é um jogo decisivo, é a penúltima rodada, e não tem como deixar essa decisão para o duelo da última rodada, porque você vai enfrentar a principal equipe do país hoje, que é o Palmeiras. Então o duelo do Guarani é hoje, aqui contra a Inter de Limeira. A gente já consegue escutar o torcedor do Guarani aqui acima para apoiar a sua equipe. Claro que dependendo das circunstâncias, o empate a gente pode considerar. A derrota não pode acontecer de maneira alguma hoje aqui na cidade de Sorocaba. Esse um pontinho pode ser importante, mas a vitória você abre 3 pontos de vantagem para a Inter de Limeira. Dependendo de outros resultados, você chega na última rodada
já pensando no troféu Independência, que é aquele antigo troféu interior, e que vai ser de muita importância para o Guarani, para ele buscar essa classificação à Copa do Brasil em 2024, já que este ano ele não vai disputar. E a gente sabe que é um torneio que é muito rentável. Então a partida de hoje vale muito aqui para o Guarani se afastar da zona de rebaixamento, classificar para esse torneio Independência, para o Moisés Moura mostrar que, não sei se ele vai ser o treinador efetivado, mas que ele consegue dar sequência na equipe. A gente lembra de casos recentes do Humberto Louser, do Thiago Carpini, talvez seja essa a expectativa e até uma esperança da diretoria do Guarani, que ele consiga fazer uma boa reta final de Série A1 e, quem sabe, levar o título do troféu Independência, o antigo troféu interior, para classificar a equipe para a Copa do Brasil e, quem sabe, entrar com uma outra moral no Campeonato Brasileiro da Série B, que já está batendo a porta. Daqui a pouco já tem um Guarani Avaí pela frente, a gente precisa de uma equipe estruturada. Então hoje precisa demonstrar um bom futebol, ter um meio-campo de pegada com o Richard Rios, com o Anderson, com o Giovanni Augusto e ter aquele ataque, né? Com a correria do Bruninho de um lado, com o Bruno José, que o lado direito do Guarani sempre é muito forte. E ficar na expectativa pelo Gênison, que tá com problema de tempo de jogo, falta de ritmo, mas hoje vai precisar desse artilheiro, que ele jogue próximo do gol ali na pequena área. A gente sabe que ele é muito bom pelo alto. O Guarani vai precisar do seu centroavante, de um homem-gol. Então, expectativa para um bom jogo, truncado, mas as duas equipes querem a vitória. E quando as duas equipes querem a vitória, a gente espera um jogo bastante movimentado por aqui. Esse é o Gabi Castro no comentário do jogo. Tudo pronto, tudo definido, equipes já em campo e ele chega pra muita emoção. Vai, cabelinha! Opa, deixa comigo, Pio. Um abraço a todos os amigos, uma ótima tarde de sabadão aqui na cidade de Sorocaba. O sol tá ardido, hein? Tá ardido, aquele sol ardido com cara de chuva. Mais ou menos isso, Adriana Almeida. Podemos dizer que é aquele sol de chuva? É. Apesar de que as nuvens ainda estão esparsas e não muito carregadas, viu, Cabela? A chuva vem após as 18 horas, mas o sol ardido realmente permanece. O Gabi soprou aqui o meu ouvido, 75% de possibilidade de chuvas. Não, ó. Aumentou? Vamos ser sinceros então agora. Tá na atualização, mas vai. Caiu para 57%. No caminho, a gente veio discutindo isso, né? Sobre a porcentagem de chuva durante a partida. Oi. Só lembrando que quando o Guarani joga no SIC, a única vitória do Guarani fora de casa no campeonato até hoje, muita chuva. É verdade. Aliás, o Fábio Chaves escreveu aqui, né, Fábio, no nosso grupo aqui, que tudo tá chovendo pra caramba, não é? E tudo não é tão longe aqui de Sorocaba, não é? E tá voltando a ventar um pouquinho, hein? Pois é. Meu exatamente. Deus. Tá com capa de chuva. Há uns 20 minutos, Cabela, falei com a minha mãe lá, ela tá em Itu, Dona Norma, falou que tava caindo o mundo por lá, viu? Meu Deus do céu. Não, caiu tudo já lá pra Itu e aqui vai ficar tranquilo. Que beleza, viu? Que maravilha. A bola tá no centro do gramado, vai começar o jogo aqui em Sorocaba. Pra Guarani, Inter de Limeira, jogão pra você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Apita o árbitro. Inter de Limeira. No futebol CBN. Guarani. Futebol Globo CBN. Toca a bola pela primeira vez no sistema defensivo, a equipe do Bugre. Com o Lucão, já recebe a bola, faz de domínio, tem marcação do Bill de longe ali. O Bill acompanha, o Lucão despacha para o campo de ataque, vem rasteirinho por baixo, a zaga da Inter corta, dá um bicão na bola, sobe lá no 29º andar, cai pro lado de fora do campo, arremesso manual para a equipe do Bugrão no campo defensivo. Comecinho de jogo importante para Guarani, importante também para Inter de Limeira. Os dois empatados na tabela de classificação, os dois em busca da vitória. Vamos torcer aqui por um grande jogo nesta tarde aqui em Sorocaba. Antigamente a gente fala, no SIC, é o Walter Ribeiro, né? Walter Ribeiro, aqui o estádio de Sorocaba. Vem pro campo de ataque, a equipe do Guarani sobe de cabeça para fazer o corte ali. O João Paulo briga pela bola, a equipe da Inter vai pro gramado. Bill, é falta que favorece a equipe da Inter no campo já de ataque, ali pela esquerda, pertinho da linha divisória do gramado. Vai se ajeitando ali o Zé Mário para fazer a cobrança da falta, recua com o João Paulo para começar de novo para a equipe da Inter. Toca na bola, vai do outro lado com o Leandro Silva. Opa! Aqui a bola começou a rolar 1 minuto e 15, mas já tem gol na rodada aí, meu caro Pio. Sou eu, Fábio Cabela. Lá em Bragança Paulista tem gol interessante para o Guarani. Bragantino abre o placar com Alejandro contra o Ituano. Bragantino 1, Ituano 0.
Rola a bola, equipe da Inter do campo defensivo lá pela direita com Leandro Silva. Ajeita a bola na perna direita, despacha para o campo de ataque no meio do caminho de cabeça o Jamerson. Ele escora a bola, volta ali pelo meio, trabalhando a equipe da Inter. Vem com o William Correia, faz o domínio, protege, ginga de um lado, gira do outro. Rola a bola lá com o Léo Duarte, que devolve no campo defensivo com o Leandro Silva. Mais atrás um bocadinho com o João Paulo, vai tocando a bola, a equipe do Leão Limeirense. Aqui pela esquerda, Zé Mário faz a finta, adiantou demais a bola, foi na dividida. O Gênison chegava por baixo ali, foi na dividida, deu sorte a Inter. E principalmente o Zé Mário, que a bola foi para fora, só arremesso manual que favorece a Inter, campo defensivo. Cabela. Oi, diga. E vai ser importante o Richard Rios dar um apoio aqui do lado direito, porque o Bill, atacante, que eu citei, que já teve uma multa rescisória de 200 milhões de reais com o Flamengo, ele joga aqui na ponta esquerda e não é interessante ficar mano a mano com o Diogo Matheus. Vem por baixo ali para o Diogo Matheus, dá um bico na bola, sobe ali pela intermediária, rola a bola, o árbitro tá parando, pegando uma falta, né? Não, tá parando o jogo só. Ele não voltou atrás em falta nenhuma, não. Só o Lucão que tá caído ali, né, Adriana? O Lucão tá caído próximo à grande área, sentindo alguma lesão, coloca a mão no tornozelo. O Klaus observa para ver as condições do zagueiro do Guarani para a sequência. Vai lá, o Lucão vai se levantando ali, parece que tá tudo bem com ele. Camisa número 3 do Guarani. Lucão que mal começou o jogo, né? 2,50 agora, já tomou uma paulada ali. Tá se levantando ali, o Klaus não deu nem falta, só a sequência da jogada. Vai ter bola ao chão ali para a sequência do jogo, né? Ou ele deu a falta? Acho que ele deu a falta, né? Ele deu a falta lá em cima do Lucão, bola vai voltando lá para a cobrança da falta. Tá tudo bem com o Lucão, 3 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Vai se ajeitando lá o Castan para fazer a cobrança da falta. Aqui no Walter Ribeiro, tem o sol para cada um aí no meu, olha, no meu termômetro aqui tá 29 graus. A Adri falou em 32 no pré-jogo, né, Adri? Se na sombra aí tá 29, aqui então tá 34, Cabelo. É verdade, e sensação térmica de 200 mais ou menos. Lançamento feito para o campo de ataque, sai do gol, Léo Vieira. Para fazer a defesa, o goleiro da Inter repõe a bola já em jogo, tem pressa, sai trabalhando com o João Paulo, já bota a bola ali pelo meio, vem buscando o jogo, o Djalma, toca na bola do campo de ataque, trabalha já no campo de ataque com o Canezinho rola a bola com o Bill, chega por baixo, o Richard Rios. O Richard Rios chegou com uma vontade para dar um bico na bola quando ele viu o banco de reserva do Guarani. Opa, tirou o pé, assim, a bola saiu. Melhor não, né? Melhor não. Rola a bola, Inter, campo defensivo. Mais uma vez com o João Paulo. Rola a bola lá pela direita com o Leandro Silva. Já domina o zagueirão da Inter. Vem pro campo de ataque, dá um tapa na bola com o Léo Duarte. Recebeu, dominou, encostou marcação pra cima dele do Bruninho. Ele bota no campo de ataque com o Matheus Oliveira. Devolve ali pela meia. Fez o lançamento. Passou pelo Diogo Matheus. Sobrou com o Bill. Entrou na grande área. Bola rolada pelo meio da área. Chegou prensado. A bola sobrou. Chegou Castan por baixo para fazer o corte de espaço para o campo de ataque. Era o Matheus Oliveira que chegava ali na dividida com o Castan, zagueirão da Inter, do Guarani, salvo o Bugrão na chegada da Inter, depois de uma falha do Diogo Matheus. É uma falha defensiva, mas que depois quase ligou um contra-ataque do Guarani. O Gênison estava ligado ali, mas o João Paulo colocou para a lateral porque o Bugre ia tentar explorar o contra-ataque. Agora vem tentando construir a jogada. Toca a bola a equipe do Bugre do campo defensivo lá pela esquerda com o Jamerson. Vem pro ataque, pegou com a bola dominada Giovanni Augusto. Já domina, parte pro campo de ataque, a bola enfiada na área. Gênison por baixo. Chega João Paulo para fazer o corte. Ela sobra com o Matheus Oliveira lá pelo lado direito defensivo. Toca na bola, Léo Duarte. Já faz o lançamento, bota no campo de ataque o Eliandro. O Eliandro faz o domínio. Escapou da marcação do Castan. Vem Inter no contragolpe mais uma vez. Lá pela direita, Eliandro. Entrou na área, preparou, bateu, cruzou pra área. Não tinha ninguém ali pelo meio. O Bill, ele foi acompanhando o Eliandro lá na direita, se ele vem pro meio da área, era a bola na rede, viu, Dri? A Inter é mais agressiva nesse começo de partida, o Eliandro escapou muito bem pelo lado direito, o Jamerson precisa ficar mais atento. Se o Bill realmente fecha da maneira correta, ele ficava livre ali para chapar essa bola pro gol. Não deu certo, o jogo segue 0-0. Toca a bola a equipe com Bruno José, o Bugrão vem para o campo de ataque, lançamento é feito lá pela esquerda, era Bruninho, muito forte o lançamento, a bola foi para fora, eu prestei atenção, o Gênison veio fazer um corte aqui na intermediária, Gabi Castro, ele dá um tapa na bola e o Bruno José sai jogando aqui, ele olha para trás e fala alguma coisa ali bravo, como tipo assim, vamos prestar atenção aí, né, gente? Exatamente, né, então já 2 erros defensivos do Guarani, por pouco a Inter de Limeira não abre o marcador e veio participar do jogo, né, não vai ficar isolado lá na frente, abrir um espaço, só que depois o Bruno José
José errou essa inversão de jogo pro Bruninho, mas a Inter de Limeira com mais posse de bola no início do jogo. Rola a bola Inter, mais uma vez campo defensivo, William Corrêa lá pela direita, já despacha para o campo de ataque na ponta direita, quem se apresenta por ali é o Matheus Oliveira, a bola passou por ele, o Léo Duarte chegava por ali, bola foi para fora, arremesso manual para o Bugre. O Bugrão tem o arremesso lá pelo lado esquerdo, 6 minutos e meio deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Vem bola pro ataque do Bugrão, lançamento feito Zé Mário. Domina no peito, rola a bola ali pelo meio com o Canezinho. Ele domina, escapa a marcação para cima dele, ele toca na bola, o William Corrêa protege, escapa ali da marcação que chegava para cima dele ali pelo meio do Giovanni Augusto. Agora cai o Djalma, o jogador da Inter cai, o jogador do Guarani bota a mão no rosto ali, que é o Richard Rios. Tá parado o jogo ali, Adriano Almeida. O Richard Rios fez a falta em cima do Djalma e depois o Djalma deixou o braço no rosto dele, a mão. E aí o Richard fez ali uma encenação, vamos dizer assim. O Klaus viu, tá tudo bem com o jogador do Guarani e a Inter tem falta para cobrar. Richard Rios tem um histórico, muita calma, início de jogo, precisa terminar com 11 jogadores do Guarani hoje. É verdade, verdade. Pelo amor de Deus, Richard Rios. Fábio Scheibe, tem gol na rodada, Fabião? Tem gol lá em Bragança Paulista, viu, Cabela? É o segundo do Bragantino aos 5 minutos do primeiro tempo. Alejandro outra vez. Agora Bragantino 2, Ituano 0. Mais uma falta para Inter, mais uma falta do Richard Rios aqui pela meia esquerda. O Klaus já falou alguma coisa ali pro Richard Rios e a falta que favorece a Inter vai levar perigo, Dri. O Klaus marca e sempre tá em cima no lance, realmente. Aquela conversinha no pé do ouvido do Richard Rios. A falta agora foi em cima do Fernando Canezin, mas é o Zé Mário quem se prepara para alçar essa bola para a área. De perna canhota o Zé Mário, de perna direita o Bill. Tá ali o Bill e o Zé Mário, os dois na bola para fazer a cobrança da falta. É falta que favorece a Inter. Vem bola para a grande área, todo mundo ali na meia-lua da grande área. O Tony tá preocupado, torcedor do Guarani tá preocupado também porque vem bola para a área. É bom momento para a equipe da Inter que vem para cima do Bugre. Zé Mário na cobrança, perna canhota, levantamento, sobe a zaga. Sobrou com o Canezinho, brigou pela bola, chegou Giovanni Augusto. Deu um tapa na bola, a equipe da Inter vem para a grande área, chega por baixo. O corte feito do Bruno José, deixou com o Diogo Matheus. Aí ele devolve para o Bruno José numa fogueira danada. O Bruno José despacha para o campo de ataque de Djalma, sobe de cabeça. Ela sobra com o Bruninho ali no ciclo central do campo, domina no peito, coloca no gramado, rola com Giovanni Augusto, breca, olha, puxa ali pelo meio, o maestro da equipe do Bugrão que vem, toca no Bruno José pela direita, carrega a bola, busca o espaço de um lado, de outro, acompanhando ali a marcação, ele volta com o Diogo Matheus, devolve mais uma vez com o Giovanni Augusto, pela meia direita, Giovanni Augusto não tapa na bola, recua, para começar de novo ali pelo meio, buscou ali o Wenderson, toca na bola, mais uma vez, o Matheus. O Diogo Matheus, bola tocada lá do outro lado para sair jogando a equipe do Bugre. Pois não, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol aí, Fabião? Tem gol, e tem gol no clássico espanhol, viu, Cabela? Mesmo com a menos os visitantes, o Atlético de Madrid abre o placar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. José Jiménez. Agora Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. 9 minutos deste primeiro tempo, rola a bola a equipe do Bugre no campo defensivo ali com o Leandro Castan, que recua lá atrás com o Tony. Ô, Gabi, o Guarani parece que tá com medo de atacar ou começa o jogo contente com esse empate? Tá lento a transição do Guarani, né? Tá com muita dificuldade, nenhuma finalização, a gente já tá chegando próximo aos 10 minutos, né? Claro que tá muito calor, mas seria interessante, né? Rodar essa bola, principalmente no campo de ataque. A gente sabe que a Inter de Limeira tá fechadinha, com os seus 3 homens aqui, o Bill, o Eliandro, e quando vai chegar por ali também o William Corrêa para fazer essa marcação, mas seria interessante o toque de bola no campo ofensivo, com esse toque, principalmente com o Giovanni Augusto, não entre os zagueiros como acontece agora. Toca a bola, Guarani, campo defensivo, Diogo Matheus sai jogando pela direita, breca, Canezinho encosta, toca na frente lá pro Bruno José, tem marcação pra cima, Giovanni Augusto na sobra, devolveu pra Bruno José lá na ponta direita, carregou linha de fundo, pintou cruzamento, veio pro meio da área, bola tocada, Giovanni Augusto bateu! Richard Rios, de perna direita, bateu no canto esquerdo do goleiro. O Léo Vieira até toca na bola, mas ela estufa a rede a 10 minutos de bola rolando. Deste primeiro tempo, Richard Rios, jogada pela direita do Bruno José. O zagueiro até tenta o lance do Bruno José, mas ele vai na linha de fundo, acreditando o lance, rolou para trás. Aí o Richard Rios enfiou o pé na cara da bola, jogou pro fundo do gol. Abre o placar o Bugrão a 10 minutos deste primeiro tempo. 1 pro Guarani.
nada pra Inter, Adriana. Que jogada bem construída e trabalhada pelo setor ofensivo do Guarani. Primeiro com o Bruno José, que escapou e ganhou na corrida pelo lado direito. A hora que ele cruzou, a intenção era procurar o Gênison, que fechava. E o Gênison foi muito inteligente, muito esperto. Ele via o Richard Rios passando atrás dele. Fez o corta-luz e aí o Richard Rios naquele toque no canto esquerdo do goleiro, sem chances. Ele ainda tocou com o braço esquerdo na bola, o Léo Vieira, mas nada pôde fazer. Tá aberto o placar no SIC, Bugre 1-0. O Guarani tá ganhando 1-0, o Bugrão tá na frente, o Bugrão faz o gol. Gabi Castro, você falou que ele era importante no jogo, Gabi Castro. Então, exatamente, né? E tinha citado também um lado direito do Guarani, que é sempre muito forte. Praticamente na primeira chegada, já o primeiro gol. É importante o Bruno José fazer essa jogada pela linha de fundo. Chegou pela primeira vez, passou pela marcação, cruzou. O Gênison próximo da área, onde eu gosto dele, ele na pequena área fez a parede para depois a finalização do Richard Rios. Então, um começo do Guarani que estava estudando num ritmo lento, mas na primeira estocada já faz o primeiro gol, 1-0, importantíssimo para acalmar e para dar confiança novamente, Cabela. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo, Cabela. 12 minutos e 20 deste primeiro tempo, pois não? Houve uma reforma aí no SIC, o pessoal podia ter colocado isolamento acústico, porque a rapaziada tá empolgada aí, Cabelinha. Eu percebi isso, né? Eu percebi, galera. Percebemos. Todos nós percebemos. A empolgação é grande. Olha aqui, da Inter vem pro campo de ataque, lançamento feito. Vai sair do túnel ali do gol, vai ainda na grande área para fazer a defesa com os pés. Bota a ordem na casa do Bugrão. 12h50, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando agora a 13 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo aqui em Sorocaba, no Walter Ribeiro. O placar CBN está assim, ó. Inter de Limeira. 0 para Inter. Guarani. 1 para a equipe do Bugrão. Central da Bola. Série A1 do Paulistão, em andamento, Água Santa 0, Botafogo de Ribeirão 0. Em Bragança Paulista, o Bragantino tá fazendo 2-0 no Ituano e às 6h30 da tarde tem o jogo entre São Paulo e São Bernardo no Morumbi. Futebol, vamos CBN. É onde eu falei, Pio, você entenda Fábio Scheibe. Muito bem. 13 minutos e 40 de bola rolando desse primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo. O Inter toca a bola, campo defensivo aqui pela descida com o Zemário. Chega, recebe, domina na perna da canhota. Bota no ataque com o Bill, é pelo lado esquerdo. O Bill encosta a marcação pra cima dele. Devolve na ponta canhota com o Canezinho. Encosta a marcação do Richard Rios pra cima dele. Faz a roubada bem no lance, sem falta. Vai na dividida ali com o Zemário. Último toque do jogador do Leão. Bola pra fora, arremesso é manual que favorece a Inter. 1-0, tá ganhando a equipe do Bugre. Foi bem o Richard Rios desse lance aí, hein, Gabi Castro? Defensivamente, pelo lado direito, ele precisa fazer essa recomposição, porque o Bill é muito rápido, já tinha chamado a atenção com 1 minuto. Não dá para deixar no mano a mano com o Diogo Matheus. E tem o Fernando Canezinho, que também é muito importante, é um jogador experiente, 30 anos, ficou muito tempo no futebol belga, mas já passou recentemente aqui pelo Cruzeiro, pelo Atlético Paranaense. Então tem um meio-campo experiente a equipe da Inter de Limeira, que joga muito pelo lado esquerdo de ataque e lado direito defensivo. Então o Richard Rios vai ser fundamental e tá sendo o personagem central da partida até agora, seja cometendo falta ou sofrendo. Pois é, agora ele cometeu uma falta ali, vai com a mão no rosto, porque quando ele vai pra cometer a falta, Adri tá do outro lado, né, Adri? Sim. Ele vai cometer a falta e ele acaba se chocando com o atleta e com o cotovelo do atleta também, viu, Adri? Acaba desencontrando tudo lá, agora tá caído o Richard Rios. É um detalhe que é o terceiro gol dele nessa temporada. E 2 desses 3 gols foram marcados aqui no Walter Ribeiro. O primeiro, na vitória contra o São Bento, né? Por 1-0, foi ele também o responsável pelo gol. E agora mais um gol. Então tá sendo dono de Sorocaba o Richard Rios. Pois é. Por falar em gol, tem gol saindo aí, né, Fábio Scheibe? E é o gol de empate do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Álvaro Rodrigues deixa tudo igual lá no Santiago Bernabéu, na Espanha. 1-1, Atlético e Real. 15 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0, tá ganhando o Guarani pra cima da Inter, que tem falta, a Inter tem falta, mais uma vez o Zé Mário e o Bill na cobrança da falta, vai todo mundo lá pra meia-lua da grande área, o Tony tá preocupado, vem bola pra grande área, autoriza o árbitro, Bill na cobrança, bateu fechadinho, desvio de cabeça, sobe a bandeira, tá dando impedimento, o impedimento foi anotado no ataque da Inter, vai ter a revisão, mas o auxiliar foi
no momento do cabeceio, ele já levanta o instrumento e anota o impedimento, viu, Dri? Foi bem preciso, muito rápido agora. O Klaus agora só espera a invalidação ali pelo VAR. Mas, realmente, o João Paulo é quem subiu mais alto depois do cruzamento do Bill. Subiu bem, mas estava na frente, segundo bandeira. Provavelmente o gol vai ser invalidado. Tá lá para reposição já o Tony, o Klaus aguarda a notificação da galera do VAR. Quem tá no VAR hoje é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E você vê a experiência do Klaus, que ninguém está perto do árbitro. Todo mundo respeita, todo mundo tá distante. O Bill ameaçou uma reclamação, o Klaus só fez um sinal com o braço ali, muita calma. E o lance vai ser realmente invalidado. Já foi invalidada, a falta já foi cobrada, a bola já está reposta em jogo aqui pela direita com o Diogo Matheus. Perto da direita, despacha a bola para o campo de ataque, o Rios. Dá um tapa na bola, joga na frente, o lançamento é pro Bruno José, antes dele ter o João Paulo. Na cobertura, regira o corpo, recua lá com o Léo Vira para começar de novo o futebol. CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Toca a bola a equipe da Inter ali pela intermediária de Djalma, se enrolou todo com a bola ali. Rouba a bola o Anderson, toca no Gênison, tenta o lançamento, a bola bateu na zaga, voltou com o Djalma. Ele consertou a caca que ele havia feito ali, a sobra de bola com o William Correia. O Bill tá desesperado pedindo a bola pela esquerda. A bola vai lá do outro lado com o Matheus Oliveira. Bota pelo meio mais uma vez com o William Oliveira. Levanta a cabeça, carrega pelo meio, dá um tapa na bola. Vem Canezinho por ali, devolve no Djalma. Djalma domina mais uma vez, assim, tá apanhando da bola o Djalma, hein? Tá apanhando a bola do Djalma, hein? Bom pro Bruno José que partiu pra cima, é falta nele! João Paulo comete falta, é falta que favorece a equipe do Bugrão. Matou a jogada literalmente, hein, Adriana? Matou, porque o Bruno José já engatava ali, já tava naquela de engatar da terceira pra quarta pra depois já subir na quinta e em plena velocidade. Aí o João Paulo falou, opa, melhor não, da outra vez deu ruim. Fez a falta e tomou o cartão amarelo, primeiro do jogo, para o 14, João Paulo da Inter. Mas é algo que o Guarani precisa perceber, viu? O Djalma tem muita dificuldade, então a marcação deixa ele livre. Muita dificuldade. Marca os outros atletas para forçar a Inter de Limeira a sair com o Djalma. E aí sim você faz essa marcação-pressão para cima do primeiro volante da Inter. Toca a bola, o Guarani, campo defensivo lá com Castan, Castan domina, capitão da equipe do Bugre, devolve com o Lucão pela direita, o Lucão já levanta a cabeça, o Diogo Matheus aqui pela direita, ele prefere a bola rolada lá com Castan, Lucão faz o domínio, de longe o Eliandro fica acompanhando, o Lucão faz o drible de corpo, toca ali pelo meio com o Anderson que devolve no Castan, Castan já bota lá pela meia esquerda com o Giovanni Augusto, tocou errado o Giovanni Augusto, Canezinho vem na recuperação da equipe da Inter, bota pro Bill na ponta canhota, o Bill encara a marcação do Diogo Matheus, invadiu a área, deu uma pedalada, cruzamento feito ali pelo meio, Lucão, Castan, tava lá Castan, para dar um bicão na bola, sobe, desce, Bruno José faz o domínio, já toca na passagem do Diogo Matheus, devolve pelo lado direito com o Bruno José mais uma vez, o Zé Mário vai acompanhando os dois carequinhas ali, hein, vai chegando o Bruno José, já faz o domínio, brecou bonito no lance, ajeitou na perna da canhota, passou o Diogo Matheus, ele prefere o passe ali pelo meio, Giovanni Augusto, dominou, girou, buscou, devolveu na direita, mais uma vez Diogo Matheus, faz o domínio, vai na linha de fundo, pinta o cruzamento, vem bola para grande área, sobrou pelo meio, a bola batida! O Gênison estava devolvendo a bola ali no meio da pequena área. O zagueirão cortou, Leandro Silva botou para escanteio pro Bugrão, é lá pela esquerda, Adri. Tem mais um ataque que começou pelo lado direito. No cruzamento do Diogo Matheus, o Bruno José, que é pequenino, não alcançou. Depois ela veio nos pés do Gênison, meio de surpresa. Ele teve uma dificuldade de dominar, foi tentar tocar na pequena área. Bola para escanteio, Jamerson na bola. 19 minutos e 50, 1-0, o Bugrão tá ganhando, tem escanteio, o primeiro do jogo é pro Bugrão, é lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, vai se ajeitando lá Jamerson, pra fazer a batida, tá todo mundo na área, faz o levantamento, vem na marca do pênalti, a bola passa por todo mundo. Zaga da Inter faz o desvio, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Bugrão, que já não tem pressa nenhuma, vai caminhando lentamente o Diogo Matheus para fazer a cobrança do manual, agora já caminha realmente, ele vem ali bem no pique, naquele trote, aí vai tirando o pé, vai desacelerando, caminha, chegou na bola. Para fazer o arremesso manual já cobrado, bola tocada lá com o Lucão, para começar de novo para a equipe do Bugre, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. É a 11ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Aqui em Sorocaba, o placar CBN tá assim, ó. Inter de Limeira. 0 pro Leão. Guarani. 1 para o Bugrão. Central da bola. Série A2, hoje mais cedo a Ponte Preta venceu o Lemense por 2-0 lá em Leme.
O Juventus ficou no empate com a Portuguesa Santista por 1-1. Em andamento, Rio Claro 1, São Caetano 1. E o Velo Clube abre o placar contra o Comercial fora de casa. Mais tarde tem Novo Horizontino e Noroeste. Futebol Globo CBN. O jogo tá parado, tem jogador caído. Parece que é o Giovanni Augusto, né, que desabou. Tá no gramado lá Sim. do outro lado, né, André? Me parece ser um choque de cabeça ali do Giovanni Augusto, mas já vai se levantando, parece tudo bem com ele e já vai retornar. Tudo bem com ele, já está em pé no gramado, novamente a falta que favorece a equipe do Bugre. Vai se ajeitando lá para a cobrança. O Castan deixa com o Jamerson. O Jamerson vai na perna canhota para fazer a cobrança. 21 minutos e 40 deste primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando, Richard Rios marcou. Há 10 minutos do primeiro tempo. Agora deixou pro Castan. E o Klaus passou alguma informação aqui para a quarta árbitra aqui. Eu não entendi que já tem um de acréscimo, já é isso? Mais ou menos isso que eu entendi, viu, Dri? Eu também aqui a longa distância me pareceu isso, sim. Já colocando aí que acréscimo teremos. Pois é. Aí no final tem 3, mas tem mais aquele um lá, sabe aquele um lá? Pois é. 22 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui em Sorocaba. Tem muita gente que não sabe, tá perguntando, mas por que o jogo em Sorocaba hoje? Porque o Limeirão está impraticável futebol. Temporal que caiu lá na última rodada, no finalzinho do jogo da Inter. Foi um dilúvio, acabou destruindo boa parte do estádio Limeirão, que vai ter que passar por uma manutenção gigantesca lá. Então o jogo está sendo mandado aqui pela Inter em Sorocaba. 22 minutos e 50. Matheus Oliveira de frente para o gol, preparou, bateu perto da canhota para fora do gol. Todo mundo foi acompanhando. O Pintado chama a atenção dele, ele responde pro Pintado, viu, Dri? Ele abriu os braços, olhou pro Pintado do tipo assim, era o que eu dava pra fazer, era o que eu tinha que fazer, não tem que tentar fazer o gol? Eu fui tentar fazer e foi o que ele fez. O ex-bugrino Matheus Oliveira chutou pra fora, tiro de meta. Você falava do Limeirão interditado, Cabela? Antes do jogo começar, eram cerca de 40 torcedores apenas da Inter. Esse número melhorou muito, inclusive na arquibancada superior temos torcida também da Inter. Eu diria agora já quase 200 torcedores. Olha a Inter, lançamento feito! O Matheus Oliveira tentava chegar por trás da zaga lá, mas a bola foi direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 23 minutos e 40. Tiraram o pé do acelerador, viu, Gabi? Principalmente o Guarani. A partida volta a ficar preocupante, viu? Porque até então estava controlável. O Guarani é melhor do que a Inter de Limeira. Falava isso até, né, antes da partida começar. Individualmente, mesmo coletivamente, o Guarani demonstra ter mais entrosamento, fazia uma partida segura, mas comete alguns erros, principalmente defensivos. Então, algo que precisa corrigir, principalmente pelo lado esquerdo de ataque da Inter, lado direito, o Bio, o jogador mais perigoso até agora. Tá tendo liberdade também o Fernando Canezinho, meia de 30 anos, novidade na partida de hoje. Então essa marcação precisa ficar um pouquinho mais apertada e o Guarani precisa manter um pouco mais essa posse de bola. O Guarani é melhor que a Inter de Limeira, tem mais qualidade. Então, principalmente o Giovanni Augusto, que ainda não conseguiu aparecer na partida, é um jogador fundamental. A gente vê muito essa posse de bola com o Richard Rios e com os zagueiros, mas é interessante o Giovanni Augusto aparecer na partida e o lado direito, novamente, colocar o Bruno José no jogo e tem sempre aquele efeito surpresa que a gente sempre fala, lado direito do Guarani, lado direito. Mas o Jamerson tá em fase ruim, mas é um ótimo jogador. Pela linha de fundo, cruzamento, é uma ótima oportunidade para o Guarani. Então, jogar mais pelos dois flancos, pelas duas laterais. Em 1 minuto, o Matheus Oliveira cometeu 2 faltas, uma no meio-campo em cima do Giovanni Augusto e outra na sequência em cima do Jamerson. No primeiro lance, o Pintado, sabe quando dá aquele tapa na coxa assim, fala, caramba, aí não, sabe? Então o clima não tá bom, não. E por isso que ele foi lá pra ponta direita, longe do Pintado. Olha, o Bugrão vem pra campo, pra grande área. Genison dominou, girou por baixo, Leandro Silva. Se estica todo pra fazer o corte. Sai jogando lá pela direita mais uma vez a equipe da Inter. Agora uma bandeira aqui, que se esticar essa bandeira aqui à minha frente, acabou a narração, acabou a transmissão. Adriano Almeida vai ter que narrar aí do campo, viu, Dri? Ixi, tô fora, hein?
Eu até levei um susto com essa bandeira caindo, sendo Não, salgada eu tô controlando tudo por aqui, viu, Cabela? É. Tá tudo certo. Ah, então tá bom. Tem mensagem aí, meu caro Rafael Pio? Tem mensagem no YouTube da CBN Campinas. O José Roberto Calado tá ligado na nossa transmissão e disse que ele está em Itu, que já parou de chover em Itu. A próxima é Sorocaba. O Carlos Henrique está com a gente no WhatsApp 991869070, dizendo que vai dar Guarani. E a Ângela, também de Campinas, dizendo que dá Bugrão 2-0. A torcida pega no pé do Giovanni Augusto. Agora a bola sobrou ali no meio-campo sozinho pra ele. Ele enfiou o pé na bola em direção do gol. O goleiro tava ali na linha da grande área, na meia-lua, mais ou menos, André. Se ele pega bem na bola, Cabela, era uma ideia interessante, porque dá pra ver mesmo que o Léo Vieira adora jogar adiantadinho. O Giovanni Augusto é um meio inteligente, né? Foi o que ele tentou fazer. Surpreendeu o goleiro, não deu muito certo. E a surpresa saiu ao contrário, né? A surpresa foi pro torcedor do Guarani, que não gostou nem um pouquinho dele. 26h40, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aí tocando a bola mais uma vez a equipe do Bugre com o Leandro Castan, ele bota a bola lá pelo Luciano Castan, Leandro é o irmão dele. Luciano Castan toca a bola lá pela esquerda com o Jamerson, sai trabalhando, que também já passou pelo Guarani o ano passado, né? Exatamente, indicou pro irmão. Pois é, indicou o Luciano Castan tá melhor do que foi o Leandro Castan? Tá bem, tá melhor. O Luciano Castan tá melhor. Tá assim, tá fazendo uma boa dupla com o Lucão. Já tem, né, um entrosamento vindo do CSA, faz uma boa dupla assim. Tem gol na rodada, Fábio Scheib, diz aí, Fabião. Tem gol sim, Cabela, lá em Diadema, o Água Santa abre o placar contra o Botafogo de Ribeirão. Água Santa 1, Botafogo 0. Bugrão na área, cruzamento feito, Gênison, escola de cabeça ali pela meia-lua, chega Bill, cortou mal, o Bill sobrou a bola ali com o Richard Rios, dominou, voltou com o Anderson, que recua no círculo central do campo com o Castan. Vai tocando a bola a equipe do Bugre de um lado, de outro, 27 minutos e 50. Você vai participando, tá? WhatsApp 991869070, 991869070. Inclusive, pode mandar o seu áudio aí, tá bom? Mande, grave o seu áudio aí, manda seu recado em áudio pra gente. Nós vamos botar no ar aqui no somzão da CBN. William Corrêa na roubada de bola, rola a bola ali pela intermediária com o Djalma. Ele vem carregando a equipe da Inter do campo de ataque, já dá um tapa pelo lado esquerdo com o Bill. Recebeu, dominou o Bill, vai passando por ele o Zé Mário. O Bill carregou ali no bico da grande área, bola enfiada, linha de fundo, o Zé Mário. Lá no fundo, cruzamento feito. Bola pra fora. Todo mundo pede um toque de mão do Diogo Matheus ali, mas o próprio Klaus já falou que o braço estava encostado no corpo. Bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Leão, Adriano Almeida. A reclamação veio porque o Diogo Matheus fez um carrinho para cortar a bola. Então ele praticamente deitado interceptou esse cruzamento e aí bateu, mas ela estava o braço todo colado ao corpo, sem irregularidades, é só escanteio para a Inter que vai tentar o empate. É o Bill que dá na cobrança, daqui a pouquinho informação do gol, o Bill vem pra cobrança do escanteio, segundo escanteio no jogo, primeiro pra Inter, é pelo lado esquerdo, vai fazer o levantamento, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área, autoriza o árbitro, Bill na cobrança, aperta a direita, levantamento, segundo pau, Tony, foi lá o goleiro do Bugrão pra fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Guarani, tem gol, Fábio Scheib. Lá em Bragança Paulista, Cabela, o terceiro do Bragantino contra o Ituano. É regalo de Itu. Bragantino 3, Ituano 0, 30 minutos do primeiro tempo. Pois é, com esse resultado o Ituano tá pedindo pra jogar Série A2 no ano que vem, né? Depois o Fábio vai passar a classificação certinho aí, mas com esse resultado o Ituano fica numa posição ainda pior do que já estava, né? Porque vai faltar só um jogo para terminar o campeonato. E o Guarani garantido na Série A1, né? Exatamente, com essa vitória aqui o Guarani se garante da Série A1. Toca a bola mais uma vez a equipe da Inter que vem para o campo de ataque lá do lado direito, por ali com o Léo Duarte, gingou de um lado de outro, trabalhou com o William Corrêa, já encontrou ali pelo meio do caminho o Canezinho, ele devolve lá na direita com o Léo Duarte, adianta demais a bola, vai na dividida, sobra de bola com o Bugrão, o Jamerson, só acompanha a saída, último toque do Leão, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugrão, lá pelo lado esquerdo, 30 minutos, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Conferindo, passamos de 30 minutos deste primeiro tempo de jogo aqui em Sorocaba. É a 11ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Placar CBN está assim, ó. Inter de Limeira. 0 para Inter. Guarani. Richard Rios, 1 para o Bugrão. Central da bola, Fábio Scheib. Central da bola. Série A3 do Paulista, 10ª rodada, o São Bernardo vai perdendo em casa para o Capivariano por 2-0. O Rio Preto faz 3-1 sobre o Red Bull Bragantino 2.
Mais tarde tem Itapirense e Sertãozinho. E ontem o Barretos do Pio perdeu para o Desportivo Brasil por 2-0 em casa. Futebol do CBN. Barretos do Pio. Desde Aquele criança. Barretos que tem Cássio, Fagner. Não é esse? Não é esse Barretos? Não. E aquele Barretos lá, tem quem no gol lá, Pio? Quem que é o goleiro, o zagueiro? Sei lá. 31 minutos passados desse primeiro tempo. Toca a bola aqui da Inter. Lá pela direita, a bola veio ali pelo meio. Trabalha a saída de bola Inter com o Leandro Silva, o Gabi. A Inter tá tentando e até tá chegando. Agora a gente tem que estar esperto. Uma dessa encaixa ali, pronto, né? Continua com um ritmo lento, né? A equipe do Guarani, a Inter atrás do marcador, agora bate o desespero, então o Bill vai pedindo mais pressa, o Matheus Oliveira cai pro lado esquerdo, a Inter segue, né? É um time bastante penso, caindo bastante aqui pelo lado esquerdo. Seria interessante o Guarani manter mais essa posse de bola. A gente sabe que o Guarani tá na frente, tá muito calor, tá quente, mas tem mais qualidade. Então um 2-0, aí sim o Guarani poderia ficar no esquema de explorar contra-ataque. 1-0 e tá muito cedo ainda no primeiro tempo pro Guarani apenas contar o tempo. Então acho que precisa ser mais protagonista na partida. O momento agora é dar posse de bola com a Inter. Vem Inter, lançamento feito na ponta canhota pro Bill, passou lotada a bola, foi pra fora, arremesso semanal de graça para a equipe do Bugrão com 32 minutos de bola rolando. Adri, tem ao seu lado direito, assim, do lado de trás direito, tem umas nuvens muito carregadas ali, viu, Adri? É, eu sei. A nuvem que tá cobrindo o sol, eu dei graças a Deus que ela é bem grande. Sim. E agora refrescou muito aqui com essa nuvem. O problema é que ela é carregada e tem outras do lado dela bem carregadas também, né? É verdade. Olha o Bugrão, vem pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo com o Bruninho. Recebeu, dominou, colocou no gramado, vai botando velocidade, vem Bugrão, enfiou pro Jamerson lá na ponta canhota, linha de fundo, bateu pro gol. Não, nem bateu pro gol, nem cruzou, nem nada. Ele enfiou o pé na bola, a bola passou por toda a grande área, saiu em arremesso manual do outro lado ali, de graça para a equipe da Inter, né, Adriana? É, que fase do Jamerson. Ele que foi muito bem na reta final da Série B. Começou o Paulista até um pouco mais regular, mas vem passando por uma fase irregular, vamos dizer assim. Agora ele fechou o olho e meteu o pé na bola e a lateral ficou pra Inter. Galera tá mandando mensagem aí, meu caro Rafael Pio. É, o Gui Naguirra de Nova Odessa é palmeirense, mas tá dizendo aqui, ó, boa tarde, amigos da CBN, ótimo final de semana, jogo muito truncado, mas o Bugre está melhor. Quem tá mandando mensagem também pra gente é o Reinaldo Aparecido, que é Ponte Pretano, tá torcendo pra Internacional de Limeira. E a última aqui, boa tarde, CBN, hoje estou confiante, vai dar Bugrão, é o Fabrício de Campinas. Bota a bola ali pelo meio, equipe do Guarani na saída. Volta com o Diogo Matheus, vem Bruno José, faz o domínio. Tomou uma rasteira ali do Djalma, falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Bugrão. Ali pela meia direita, cometida pelo o Djalma, vai lá pedir desculpas ali ao Bruno José, que tá caído, Adriana. É, o Bruno José agora sente um pouco, o Klaus vai vendo as condições dele. Eu queria destacar dois jogadores da Inter que já passaram pelo futebol de Campinas. O Bill, que em 2019 passou pela Ponte, o Gabriel mesmo disse, era do Flamengo. Era um jogador que, pra mim, enchia muito mais os olhos. Quando ele entrava no segundo tempo, fazia uma fumaça danada pelo lado esquerdo. Me parecia que ia evoluir na carreira. E o outro, Matheus Oliveira, que é um jogador que tem lampejos positivos, mas no jogo como um todo me parece desinteressado no futebol. Então, dois jogadores aí com a Inter e correndo sérios riscos nesse Paulistão. Olha a Guarani, vem pro campo de ataque, Bruno José escora de cabeça, João Paulo esquisito ali, mas consegue fazer o corte, Richard Rios toma a frente do Djalma, faz o cabeceio, devolve o Guarani lá no campo de ataque, Gerson sobe de cabeça junto com o Leandro Silva, o João Paulo deu ali um lance de capoeira, sobrou com o Bruno José, foi lá o goleiro para fazer a defesa. Fez um lance esquisito ali o João Paulo. Se ele acerta o jogador do Guarani, ele vai expulso, Dri. Vai, porque já tem cartão amarelo e o João Paulo tá todo incerto nesse jogo, vamos dizer assim. Não tá mostrando muita segurança. Eu acho que o caminho das pedras é pelo 14 da Inter mesmo. É, a gente falava durante o almoço, né, Gabi? Falei, os dois laterais da Inter são bons, o Léo do Bons. São dos melhores da Inter, o Léo Duarte e o Zé Mário aqui pelo lado esquerdo.
No mais, a Inter é muito comum e os dois zagueiros são frágeis, né? Mostra muita limitação, né? Então o caminho do Guarani é exatamente sobre isso, né? O Djalma tem muita dificuldade e o João Paulo também. Então acho que até por isso que o Guarani não opta tanto pelas laterais, tenta esse jogo centralizado, só que daí fica com muitos atletas. Então apesar da limitação tanto do Djalma quanto do João Paulo, tem muitos atletas por ali. O Giovanni Augusto agora tem liberdade, vamos ver. E mais uma vez o Matheus Oliveira. O Matheus Oliveira, eu não sei, eu tô com pressentimento que ele não tá afim de jogar. Ó o Pintado, ó. Ó o Pintado, pé da vida com ele, Dri. Vai a loucura agora. Eu não tô entendendo se o Pintado tá reclamando do Klaus ou do próprio jogador dele, o Matheus. Fato é que o Matheus Oliveira leva cartão amarelo e hoje parece muito disperso no jogo. Pois é, você já havia dito e a gente retifica. Agora há pouco mesmo, eu falei, em 1 minuto ele cometeu 2 faltas. O Klaus chamou a atenção dele, agora ele cometeu uma falta ali no meio, Gabi. Só tava ele e o Giovanni Augusto, era só ele acompanhar o Giovanni Augusto, não precisava ter cometido a falta. Tá demonstrando uma irritação exagerada, né? Então, quando ele finalizou errado... Será que ele não gostou da pré-eleção? Pode ser, porque quando ele finalizou errado, o Pintado deu a bronca, ele respondeu. Agora ele tá tentando orientar com os jogadores, tá cometendo falta, perdeu a bola mais uma vez pro Richard Rios. Então tá um pouquinho fora da partida ali o Matheus Oliveira, por isso que a gente fala, o Guarani precisa aproveitar, Matheus Oliveira tá fora, o Djalma tem a sua limitação, o zagueiro João Paulo também limitado, já tem cartão amarelo. Aperta o passo um pouquinho, tenta fazer esse segundo gol, se apertar, o Guarani na primeira chegada fez o gol, tem qualidade para isso. Olha o Bugrão, vem com o Jamerson, bota a bola lá na ponta canhota para a chegada do Bruninho, evita a saída, fica com ela, domina a marcação, encosta do Léo Duarte para cima dele, chamou para dançar, 2 para lá, 2 para cá, toca na bola, Jamerson, volta a bola com o Bruninho mais atrás, trabalhando ali a chegada do Giovanni Augusto, que recua no campo defensivo com o Castan. Aí tocando a bola a equipe do Bugre no campo defensivo, 37 minutos deste primeiro tempo, 1-0, Bugrão na frente aqui em Sorocaba. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Bugrão toca na bola, recebe a bola pela direita, o Diogo Matheus vem fazendo o passe, já encontra o Bruno José, entra a lateral do campo, devolve no Diogo Matheus já faz de domínio, busca espaço de um lado, de outro, caminha, volta ali pelo meio, trabalha com o Anderson, ele chega para fazer o domínio, já bota na frente, o lançamento foi feito, Jenison recebe no peito, domina, coloca no gramado, ele gira o corpo, ele ia buscar o Bruninho para fazer o passe, o Bruninho tinha caído, trombou ali com o zagueiro, sobra lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o Jamerson, rola a bola pela meia, vem o Giovanni Augusto para fazer o domínio e recua mais uma vez com o Castan. 38 minutos passados, é o primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo e você participa, tá? 991869070, é o nosso WhatsApp, 991869070. Matheus Oliveira na roubada de bola para cima do Anderson, tentou a bola enfiada entre os zagueiros, chegou por baixo para fazer o quarto Lucão, sobra de bola com o Richard Rios, bota velocidade e vem pro campo de ataque, fez o tapa do lado com o Bruno José, recebe a marcação, tem o Djalma para cima dele, mais à frente, tem o Zé Mário, bola enfiada pro Bruno José na ponta direita, sobra de bola pelo meio, chega para fazer o quarto Léo Duarte, bola subiu, desceu, vai caindo mais uma vez ali pela meia, sobra de bola, Guarani se mantém no campo de ataque, lado direito que chega Matheus Oliveira para fazer o domínio, aliás o Diogo Matheus faz o domínio ali, bota a bola com o Lucão pisa na bola, olha de um lado, olha do outro, eu acho que eles estão querendo uma sombra, chama a nuvem de novo, Ladré. Eu também quero, chama que ela vem, já. 38 minutos, vão chegando a 39 minutos desse primeiro tempo, 1-0, Bugrão na frente, o Tony despacha a bola para o campo de ataque, lançamento feito ali errado, foi nos pés do Zé Mário, já bota com o Bill, lado esquerdo faz o domínio, carrega, vem velocidade para cima do Diogo Matheus, encarou, botou linha de fundo, tá livre a marcação lá na linha de fundo, girou de um lado, brecou, preparou, cruzamento na área, sobe a zaga do Bugrão para fazer o corte, Bruninho de cabeça, bota a bola lá pelo lado esquerdo, vai acompanhando o Giovanni Augusto, a bola vai para fora, arremessa para Inter, tem pressa Inter, William Correia, já faz de domínio ali pela meia, ele domina a bola, o Gênesis encosta na cobertura, dá um tapa nela ali pelo meio com o Djalma, tabela com o Matheus Oliveira, ele rola a bola pelo lado esquerdo na chegada do Zé Mário vem caminhando com a bola, rola a bola com o Bill, devolve ali pelo meio, buscou o Zé Mário, chegou na linha de fundo, a bola é boa, pintou o cruzamento, desvio, chega por baixo o Castan, pé Salvador para fazer o corte, o Carezinho estava atrás dele ali, para mandar a bola para o fundo do gol, Adriana. A Inter chega de novo pelo lado esquerdo e agora realmente um corte providencial do Castan porque o empate estava perto. É mais um escanteio para o time de Limeira. Bill se prepara para a cobrança. Olha lá o Bill lá.
esse Bill é o do Flamengo, não é o Bora Bill, né? Esse é o do Flamengo, exatamente. Ok. 40 minutos o toque CBN marcando. O Bill tá lá na cobrança do escanteio, o terceiro do jogo, segundo para Inter. Mão na cintura, concentrado pro levantamento. O Klaus autoriza, o Bill vai pra bola, perna direita. Levantamento no meio da pequena área. Tony sobe lá para dar um soco na bola. O Bruninho aperta a marcação para cima do Léo Duarte. Vai na roubada de bola. O último toque do jogador da equipe do Guarani. Arremesso manual para Inter. Tem pressa na devolução. Já faz a cobrança ali com o Leandro Silva. Domina, rola a bola ali pela intermediária. O Zé Mário tá lá do lado direito para sair a jogada. Joga com o Leandro Silva. Vem cruzamento da grande área de cabeça. Subia ali o João Paulo de cabeça, mas botou para longe do gol. Só tiro de meta, sem perigo nenhum pro Tony, viu, Adriana? Sem perigo algum, a Inter de Limeira vai tentando aí nesse finalzinho de primeiro tempo buscar pelo menos um empate. E mais um detalhe sobre o Bill, atacante, Cabela, do Flamengo, ele foi vendido para o futebol da Ucrânia em 2021. Na segunda metade de 2021, e aí 22 estourou a guerra na Ucrânia. E aí o Bill não ficou mais pelo futebol europeu, depois passou pelo esporte e agora tentando a sorte na Inter de Limeira. Briga pela bola do Djalma ali pelo meio. O Bruno José comete a falta para cima do Djalma, é falta que favorece a equipe da Inter. O William Corrêa tem pressa na cobrança, já rola a bola com o Zé Mário pelo lado esquerdo. Zé Mário faz o domínio, busca o passe, mas recua. Começa de novo com o João Paulo. 41, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 41 minutos e meio deste primeiro tempo de bola rolando aqui no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Vem Inter pro campo de ataque lá pela direita. Sobra de bola com o Léo Duarte, levantamento lá dentro. Tony foi lá em cima para fazer a defesa, conferindo 41:50, 11ª rodada. Série A1, Campeonato Paulista, placar CBN. Está assim, ó. Inter de Limeira. 0 para Inter. Guarani. O Richard Rios marcou para o Bugrão. Central da bola. Central da bola. Campeonato Espanhol, final de jogo no Santiago Bernabéu. O clássico de Madrid ficou empatado por 1-1. Real 1, Atlético de Madrid também 1. Estaduais pelo Brasil, o Carioca, o Fluminense está empatando com a Portuguesa Carioca por 0-0. No Gaúcho, Aimoré 0, Internacional 0. E no Mineiro, o Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e América Mineiro está empatado por 0-0. Futebol Globo CBN. Olha a Inter, vem pro campo de ataque, Matheus Oliveira vem carregando o Leão lá pelo meio, a direita vem pelo meio, toca na bola, é falta nele! É falta do Anderson pra cima dele, pintou até cartãozinho pro jogador do Guarani ali, viu, Adriana? Sim, cartão amarelo pro camisa 23 do Guarani. É o Anderson. O Anderson, isso mesmo. O Anderson amarelado porque o Matheus Oliveira escapou ali numa velocidade, foi fazendo fila nos jogadores. Poderia ser mais perigoso e aí braço nas costas do jogador da Inter, cartão amarelo para o Anderson. E o Moisés Moura bota todo mundo do banco de reservas no aquecimento da equipe do Guarani. Eu acho que ele vai querer mudar alguma coisa nesse intervalo do jogo, viu? Daqui a pouquinho o Gabi vai falar. O Pintado também, reservas da Inter em aquecimento. Pois é, todo mundo tá muito calor hoje, né? Então vamos aquecer. 43:20 desse primeiro tempo. É falta para a Inter lá pela meia direita. Do outro lado tem o Matheus Oliveira, de perna canhota, de perna direita tem o Léo Duarte, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, bola rolada, Matheus Oliveira bateu pro gol, explodiu na barreira, volta com o Zé Mário na dividida, Zé Mário toca na bola, joga pra fora, o Bruno José vibra, bola pra fora, só tiro de meta, favorece a equipe do Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Onde você mexeria fosse você o Moisés Moura, hein, Gabi Castro? Onde não está funcionando hoje no Guarani Onde não está funcionando hoje no Guarani? O Bruninho, né? Pouco participativo, atacante do Guarani, então você entra com 3 atacantes esperando que você tivesse uma força ofensiva. O gol do Guarani saiu pelo lado direito e praticamente não participou da partida. Até porque a Inter de Limeira ataca bastante pelo lado esquerdo, que é a preocupação. Matheus Oliveira começa a cair para cá, o Bill no mano a mano ganhou todas do Diogo Matheus, então acho que a preocupação dele tá um pouco no meio campo. O Richard Rios vem ajudar, mas há essa dificuldade nesta marcação.
Por outro lado, o lado esquerdo do Guarani não funciona. Então, se ele fizer alguma alteração, pode ser uma no Diogo Matheus, não mexeria, não colocaria o Ivan Alvarinho no Diogo Matheus, mas ele pode estar pensando nisso para o segundo tempo e talvez tirar um atacante e colocar um meio para o Guarani trabalhar um pouco mais essa bola. Até mesmo o Anderson ali pelo meio, que já tomou cartão amarelo, pode ser? Também, e aí ele colocaria o Leandro Vilela, que dá essa força defensiva maior, porque ele deve estar muito preocupado com o setor defensivo do Guarani, para soltar um pouco mais o Giovanni Augusto. Mais 45, opa, 45, vamos a 47. Então ele deu só mais um, né? Porque já tinha dado um, é isso, Adriana? É, deu mais um, depois resolveu mais um, 2. Pois é, são 2 minutos de acréscimos aqui em Sorocaba. Bill já faz de domínio ali pelo lado esquerdo, rola a bola do lado com o Zemar, devolve no Bill. O Bill levanta a cabeça, busca alguém, deu um tapa na bola pro Zemar, o livre de marcação lá na linha de fundo. Ele chega na bola pro cruzamento, jogou pelo meio, vem por baixo o Lucão, faz o corte, o Bill domina no peito, escapa bem ali pelo lado esquerdo, coloca no gramado, vai pra cima dele, Diogo Matheus, deu uma pedalada, ajeitou pé à direita, cruzamento feito, sobra de bola pelo meio, Leandro girou, bateu pra fora do gol! Dominou, girou pra cima do Lucão, ele bateu de perna direita, sai à esquerda do Tony em linha de fundo. Desperdiça a melhor oportunidade em todo o jogo a equipe da Inter, Adriana. Foi a melhor chance da Inter, sem sombra de dúvidas. Que gol o Eliandro perdeu agora. É verdade que ele recebeu de costas pro gol e também estava bem marcado pelo Lucão e logo pelo goleiro do Guarani que chegava. Mas ele estava com a bola em posse, girou e no chute forte ela saiu. Tiro de meta, Guarani vai vencendo 1-0. Tá girando pela última vez o ponteiro aqui em Sorocaba neste primeiro tempo. Vem Bugrão, sobrou ali na frente, Bruninho na cara do gol, batida! Gol! Guarani! No Ziriguidu! Bruninho! Contra-golpe do Guarani, Bruninho sai na cara do goleiro, estufa a rede a 46 minutos deste primeiro tempo, aumenta o placar aqui no Walter Ribeiro, Bruninho, camisa número 27, faz 2 pro Guarani, nada pra equipe toda Inter de Limeira, Deus Ziriguidu, Adriana! E no contra-ataque, era tudo que o Guarani queria para fechar esse primeiro tempo. O Bruninho, ele estava sumido, é verdade, estava. Mas uma bola lançada para ele. Ele conseguiu na velocidade dominar. E aí não teve toquinho de classe nem nada, encheu o pé para cima do Léo Vieira, goleiro da Inter, que nada pôde fazer. É mais um, é o segundo no placar do Bugre, vai vencendo 2-0. E um detalhe que após o gol, o Pintado reclamou de um toque de mão do Bruninho na hora de dominar a bola. E aí o árbitro até falou, o VAR vai ver, mas nada, tudo regular, Guarani vencendo 2-0. E o Gabi até olhou para mim que não teve um toque de mão, não. Mas acho que foi naquele lance que a bola bate no corpo. Bate e rebate, né? Não foi. Eu tava bem de frente aqui pro lance e não vi nada. E o Bruninho virou pra cá e falou assim, fala de mim agora, fala de mim que eu não tô participando do jogo. Não participou durante boa parte do jogo, mas escapou na hora certa pra marcar este segundo gol, muito importante, colocando uma vantagem de 2 gols pro Guarani pra este segundo tempo. Como diria o narrador, é pra queimar a língua do comentarista. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Walter Ribeiro. 2 para o Bugrão, nada para a equipe da Inter de Limeira. Vem chegando aí central da bola. Inter de Limeira, Guarani. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Rafael Pio. 4 da tarde, 50 minutinhos, intervalo de jogo no Walter Ribeiro, o SIC lá em Sorocaba. O Guarani vai vencendo com gols de Richard Rios e Bruninho, a Internacional de Limeira por 2-0. Intervalo de partida e, obviamente, saída de gramado muito tranquila, né, Adriana Almeida? Sim, muito tranquilo. O Pintado ainda chegou a argumentar com a arbitragem, o toque, mas com o VAR não tem muito o que falar, né, Pio? Tudo tranquilo, só os reservas agora terminando de descer o túnel pro vestiário. Tudo em paz no Walter Ribeiro. E tá tocando um sambão de carnaval aí, Adri? Tô colocando aqui porque eu tô bem na frente da caixa. Aqui o carnaval parece que não acabou ainda não, né? Pra torcida do Guarani, principalmente, tá começando agora, na verdade, né? E melhorou o público desde o início do jogo, Adri? Sim, Pio, tanto da torcida do Guarani como da Inter melhorou. Da Inter melhorou mais ainda.
Eu diria que o Guarani leva aí ligeira vantagem na quantidade de torcedores, mas veio bastante gente de Limeira também. É isso, saída de gramado dos jogadores. Repórter, infelizmente, de rádio hoje em dia não consegue, né? Mas entrevistar aí os personagens da partida. Nem no intervalo, nem no final do jogo, a gente sempre fica aí pegando carona, né? Com o pessoal da televisão. E é isso que a gente vai fazer se alguém passar por aqui. Gabi Castro, uma vitória, podemos dizer que consistente do Guarani e convincente, Gabi? Pio, o Guarani ele administrou, controlou e foi fatal. 2 bolas no gol e as 2 entraram. Então chegou 3 vezes com 2 gols. Então conseguiu administrar, Gabi. Sofreu, é verdade, mas conseguiu marcar os gols. Oi, Pio. O William Correa passou, mas passou muito rapidamente. Não sei se algum atleta do Guarani ainda vai falar. A gente vai pegando uma carona com o pessoal aqui do O Premier. Richard Rios falou antes que o William Correa. Então já foi. Mas Exato. prossiga, Gabi Castro. Mas então o Bugre, ele conseguiu administrar, ele controlou o jogo, deixou essa posse de bola com a Inter de Limeira, que foi bastante, demonstrou a sua limitação, e foi fatal na frente, né? Em 3 oportunidades, marcou 2 gols, vence com justiça dentro da estratégia que foi proposto, né? O Guarani hoje não quis ser o protagonista, não quis ficar com a bola, até porque é uma partida decisiva, importante, e claro que o treinador hoje, o Moisés Moura, tem essa preocupação com o seu sistema defensivo, então procurou deixar uma equipe muito mais coesa ali no seu sistema defensivo e explorando essa bola. Ora aqui pro Bruno José e num chute pro Bruninho, que escapou, apareceu pela primeira vez no primeiro tempo, né? Pedia mais a participação dele, acabou brigando ali com o zagueiro, sobrou para ele para marcar o segundo gol, então fazendo 2-0 e deixando uma tranquilidade muito maior para essa etapa final. Fábio Scheibe, Guarani vai chegando a 13 pontos ganhos com essa vitória e aí matematicamente vai se livrando de qualquer fantasma de rebaixamento, né, Fabião? De qualquer fantasma de rebaixamento, mesmo porque o Ituano também tá jogando, está perdendo agora para o Bragantino, intervalo de jogo lá na Bia Bichedim, Bragança Paulista, Bragantino 3, Ituano 0. O Ituano, vamos falar o pessoal lá de baixo, viu, Pio, que tá preocupado com o rebaixamento? A Inter de Limeira está caindo na 12ª colocação, ainda segue com 10 pontos, Ituano tem 9, São Bento, que ainda joga na rodada amanhã, pega a Portuguesa fora de casa, também tem 9, a Ferroviária, que também joga contra o Palmeiras amanhã, tá na 15ª colocação, tem 8 pontos, e a Portuguesa é a lanterna do campeonato com 6 pontos, nesse momento cairiam Ferroviária e Portuguesa, mas com essa vitória do Guarani, o Guarani escapa de vez da chance de rebaixamento. Parece que vai ficar entre Ferroviária e Ituano essa segunda vaga, porque uma delas, infelizmente, já é da Luzinha, né, Gabi? 10 jogos, apenas uma vitória, né? Dificilmente a Portuguesa vai conseguir aí as vitórias que tiram ela dessa situação. E aí fica essa vaga do Ituano, Ferroviária brigando também, São Bento. Entre esses 3, Pio. Rápido intervalo, daqui a pouquinho o Gabi Castro vai eleger quem foi o craque dessa primeira etapa, vamos saber se teremos menções honrosas e também vai analisar os primeiros 45 minutos, a vitória parcial do Guarani por 2-0 e claro, já imaginando a segunda etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. De onde vem sua força?
força, de achar que é impossível ou ir lá e fazer, de desistir ou acreditar em você mesmo, de se acomodar ou ser a transformação, de ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Inter de Limeira, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo de jogo lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. O Guarani vai vencendo parcialmente a Inter de Limeira por 2-0 e vai se mantendo na Série A1 do Campeonato Paulista com esse resultado. Falando em Campeonato Paulista, Fábio Scheibe, jogos desta rodada do Paulistão, Fabião. Pio, 96 minutos de jogo, ou seja, 50 minutos do segundo tempo. Lá em Diadema, o Água Santa tá vencendo o Botafogo de Ribeirão por 1-0. E o Água Santa, com essa vitória, vai se classificando. Mais um duelo já definido com essa vitória do Água Santa. São Paulo e Água Santa vão se enfrentar nas quartas de finais, caso esse resultado se mantenha até o final. Falta mais um minuto de jogo. Em andamento, intervalo de jogo agora em Sorocaba. A Inter de Limeira tá perdendo pro Guarani por 2-0. E lá em Bragança Paulista, o Bragantino tá fazendo 3-0 no Ituano. Às 6:30 da tarde, no Morumbi, tem São Paulo e São Bernardo. Amanhã, fechando a rodada, tem o clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro às 4 horas da tarde. O Palmeiras encara a Ferroviária às 6:30 da tarde no Allianz Parque em São Paulo. E amanhã ainda tem Portuguesa e São Bento no Canindé às 8:40 da noite, viu, Pio? Fechando a rodada, me desculpe, na verdade essa rodada se encerra na segunda-feira, com o jogo entre Santo André e Mirassol às 8 da noite no Bruno José Daniel. É isso, 11ª rodada, então, chegando perto da fase de classificação. Já vamos chegando ao final, né, dessa fase de classificação. E, Gabi Castro, é um campeonato paulista dentro do que se imaginava tecnicamente falando ou um pouco abaixo, hein, Gabi? Lembrando que esse ano as equipes tiveram um período muito maior de preparação. Abaixo, na minha visão, abaixo, viu, Rafael Pio? Principalmente porque nós tivemos a Copa do Mundo, então os atletas tiveram mais tempo, né? Acabou mais cedo o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C ano passado. E as equipes que disputaram o Nacional, que tiveram calendário, puderam descansar e fazer uma pré-temporada de um mês. Então eu esperava mais, sim, viu? De Corinthians, esperava muito mais do Santos, do São Paulo, das equipes que são consideradas grandes. Esperava mais do Guarani com a manutenção do técnico Mozart, com a permanência dos principais atletas, caso do lateral esquerdo Jamerson, do Giovanni Augusto, do ataque do Guarani que acabou funcionando. Então, de fato, eu acho decepcionante, sim, a qualidade técnica apresentada neste Campeonato Paulista. E o Gabi Castro vai analisar e votar, na opinião dele, quem foi o craque do jogo. Nesse primeiro tempo, pra você, quem foi o craque, Gabi? Tivemos 4 destaques, Rafael Pio, pela Inter de bastante do Zé Mário, lateral esquerdo, e do Bill, atacante. Então, o lado esquerdo da Inter de Limeira funcionou, tanto é que o Diogo Matheus teve muita dificuldade, não achou na maioria das jogadas o atacante da Inter. E tanto é que a princípio da Inter saiu pelo lado esquerdo e o Leandro
fez ali o giro e por pouco não fez o que seria o gol de empate, porque a partida estava 1-0. Então, menção honrosa para os dois, tanto para o Zé Mário quanto para o Bill. Do lado do Guarani, eu gostei bastante do Bruno José. Então, o jogo foi todo por aqui, viu? Porque foi o lado direito do Guarani aqui com o Bruno José, que fez a jogada do primeiro gol pela direita, bastante voluntarioso, correndo bastante. É um jogo muito mais coletivo do que individual, tá? Então, a gente teve só esses 4. Eu citei 3 porque o meu quarto é o craque do primeiro tempo, que é o Richard Rios, incansável, autor do primeiro gol do Guarani, foi muito bem e tá tendo bastante trabalho defensivamente, porque ele tá ajudando o Diogo Matheus aqui pelo lado direito. Ora cai o Fernando Canezin, que é o meia, ora cai também o Matheus Oliveira. Então tem a sua função defensiva, mas quando o Guarani, nas poucas chances que teve no ataque, o Richard Rios estava presente. Foi bem no ataque marcando o gol, foi bem defensivamente, então por isso foi o melhor deste primeiro tempo. Aliás, Richard Rios, que vai ser muito difícil segurar pra Série B, né, Gabi? Já teve proposta, né, que foi recusada pelo Guarani da Internacional de Porto Alegre. Há sondagens também de equipes aqui do estado de São Paulo, como Corinthians e Santos. É um jogador que tem chamado a atenção, tem muito a evoluir, é muito jovem, né, tem cerca de 22 anos. Então é um jogador realmente que chama a atenção. Seria muito interessante o Guarani segurar para o Campeonato Brasileiro da Série B. Caso o jogador queira sair, aí a parte financeira precisa falar alto, o Guarani precisa vender bem para fazer dinheiro com o atleta. Hoje pela manhã nós tivemos Ponte Preta em campo com transmissão da CBN Campinas. A Macaca venceu o Lemense por 2-0. Fábio Scheibe, jogos da rodada da Série A2, Fabião. É isso aí, Pio. Além de Lemense e Ponte Preta, mais cedo o Juventus empatou com a Portuguesa Santista por 1-1 na Rua Javari. Em andamento final de jogo agora, faltando 1 minuto para acabar o jogo, Rio Claro tá vencendo o São Caetano por 3-1. Intervalo de jogo entre Comercial e Belo Clube, que vão empatando por 1-1. Oeste Taubaté 0-0, 15 Piracicaba 0, Monte Azul também 0. Às 7h30 da noite tem Novo Horizontino e Noroeste. E amanhã, fechando a rodada, em Indaiatuba tem Primavera e Linense às 3 horas da tarde, viu, Pio? Os 8 primeiros colocados desse momento da Série A2, Fábio Scheibe. Neste momento, a Ponte Preta é a primeira colocada, tem 32 pontos. A segunda, a Portuguesa Santista tem 23, Novo Horizontino o terceiro tem 22, o Noroeste o quarto com 19, o Velo Clube está indo para a quinta colocação com 18 pontos, o Primavera é o sexto, grande campanha do time de Indaiatuba, hein? Tem 16 pontos, o sétimo é o Comercial, que tem 16 também, e o oitavo é o Taubaté com 15 pontos. Então, nesse momento, caso se encerrasse o campeonato agora, faltam muitas rodadas ainda, mais 4 rodadas, a Ponte Preta enfrentaria o Taubaté, viu, Pio? Ponte que tem aí esse jogo a mais, né, que se igualará no final, no meio de semana, mas a Ponte com 9 pontos de vantagem. 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, mas o Novo Horizontino ainda joga, pode diminuir essa vantagem para 7 pontos. Caso vença o jogo contra o Noroeste, chegaria a 25 pontos. Equipes estão voltando pro gramado do Walter Ribeiro e o Gabi Castro analisa o que foram os primeiros 45 minutos em Sorocaba. O comentário do jogo. Justo, Gabi. Justo, Rafael Pio, não deixa de ser. Um Guarani que conseguiu controlar, que conseguiu administrar e por isso marcou o seu gol logo com 10 minutos, o que deu uma tranquilidade para a equipe bugrina. Sofreu, correu alguns riscos, então com o Bill e com o lado esquerdo aqui é algo que o técnico Moisés Moura certamente deve ter chamado a atenção do Diogo Matheus, do Richard Rios. E é uma Inter de Limeira, Pio, que vem pro tudo ou nada neste segundo tempo, vem com 2 alterações e por isso que a gente quer ver um contra-ataque do Guarani funcionando nesta etapa final. Vamos voltar pro Walter Ribeiro SIC para mais 45 minutos de até aqui. Guarani 2, Inter de Limeira 0, com ele. Vai, Cabelinha. Opa, deixa comigo, a bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo do Walter Ribeiro aqui em Sorocaba. Guarani 2-0, placar do primeiro tempo, Richard Rios e Bruninho marcaram para o Bugrão. Mexeu 2 vezes a Inter de Limeira, a Adriana já vai confirmar daqui a pouquinho, sai de bola com a equipe do Leão, a pontapé inicial para a equipe da Inter. Vai acertar o árbitro, o Cebolão, apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da
Inter de Limeira, Guarani. Futebol, vamos CBN. Bola já veio para o campo de ataque, já foi feito o lançamento, desviou escanteio, hein? Com 20 segundos tem escanteio para a equipe da Inter, é lá pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. E mais uma vez ele, o Bill, é quem se prepara para a cobrança para tentar diminuir a desvantagem da Inter. Bill vai na cobrança do esquinado, lá pela ponta canhota, de perna direita, vem bola para a grande área. Autoriza o árbitro Bill no levantamento, a bola cai ali pelo meio da área, tem Castan de cabeça para dar uma testada na bola, tira o perigo da grande área. A bola vai chegando mais uma vez a equipe. Acabou o Cabela. Da Inter, vem cruzamento na grande área, desvio de cabeça, espalma o goleiro. Sobra de bola, vem pelo meio, salva a equipe do Guarani. Faz o corte ali para sair jogando a equipe do Bugre, que vem para o campo de ataque, vai trabalhando a bola lá pela direita. Opa! Foi pego por trás, mas deu vantagem não. Vai tomar cartão o Canezinho. Vai tomar cartão o Canezinho da equipe da Inter de Limeira, viu, o Adriano Almeida? E o Klaus agora tá aplicando pro Fernando Canezinho o cartão amarelo, porque ele pegou feio o Giovanni Augusto numa tentativa de contra-ataque do Guarani, hein? Saiu barato porque o Giovanni Augusto agora tá realmente sentindo muitas dores e o atendimento médico até vai precisar entrar no gramado, mas que defesa espetacular do Tony antes, né? Num cabeceio do Jonatas que entrou no segundo tempo, inclusive eu aproveito para confirmar as duas alterações da Inter para a segunda etapa. Foi embora o 14, João Paulo, para a entrada do 13, Carlinhos. O outro que saiu foi o 8, William Correia, para a entrada do camisa 9, Jonatas, que foi o responsável aí por essa primeira boa chance já do segundo tempo. O que mostra que a Inter de Limeira vem para aquele tudo ou nada que eu estava citando, porque tira o zagueiro João Paulo, que já tinha cartão amarelo, e coloca o Carlinhos, tudo bem, um zagueiro por outro, mas daí o Pintado, ele opta por tirar o William Correia, que é um homem de meio campo, para colocar o Jonatas, que é aquele autêntico camisa 9 centroavante, só que já tem o Eliandro, que também é este centroavante. Então vai jogar com dois homens enfiados ali para ter uma superioridade numérica, porque o Guarani joga com dois zagueiros e aí não vai ter mais a sobra. Então certamente o Moisés Moura já conversa com o Benhur, a gente acompanha aqui, porque há essa preocupação com o sistema defensivo do Guarani, porque agora tem Bill de um lado, tem o Matheus Oliveira chegando junto com o Fernando Canezinho, tem o Eliandro, o Jonatas, então pelo menos 4 jogadores ali de setor ofensivo, então há essa preocupação sim do Guarani, mas que precisa também explorar este contra-ataque, enquanto fica caído no gramado o Giovanni Augusto, e preocupa porque foi um carrinho muito sério, né? Acabou o Cabela. Carrinho pega o calcanhar do Giovanni Augusto. Ou pois não, meu caro Fábio Scheibe? Acabou lá em Diadema, o Água Santa venceu o Botafogo de Ribeirão por 1-0 e com esse resultado, o Grupo B está definido o confronto da próxima fase entre São Paulo e Água Santa. Ainda não tem o mando definido, mas São Paulo e Água Santa farão umas quartas de final do Paulistão. Comemoração muito grande lá em Diadema, porque o Água Santa, com esse resultado, Cabelo, está classificado à Série D do Campeonato Brasileiro. Foguetório, comemoração como se fosse um título. Pois é, fala Adriana, tá caído lá, e é sério com o Giovanni Augusto, hein? Preocupa mesmo, viu? Porque ele tá sentindo o tornozelo e aí ele tentou ser levantado para sair de campo andando, mesmo que mancando, escorado, e não conseguiu sair de campo andando. Agora sai com a maca e o Pintado reclamando muito de enrolação, de cera, mas foi o próprio jogador dele quem fez essa falta criminosa para cima do Guarani. É verdade, foi um carrinho por trás. Olha, sinceramente, o VAR não chamou, respeito o Klaus é o principal árbitro do futebol brasileiro hoje, mas o carrinho por trás, do jeito que foi, amarelo foi pouco, viu? Foi pouco amarelo pro Canezinho, o jogador da Inter. Falta cobrada, levantamento na área, sobe a zaga de cabeça para fazer o corte, tá viva a bola, mantém Guarani no campo de ataque, ela vai sobrando lá pela esquerda com o lateral Zé Mário da equipe do Leão, bota a bola com o Bill, tem marcação do Jamerson lá para cima dele, o Jamerson tá lá no lado direito, aí se ajeitando ali o Jamerson na cobertura, na saída de bola da equipe da Inter. Quem cobre a lateral esquerda é o Bruninho. Exatamente, o atacante teve essa brilhante leitura. Toca a bola mais uma vez a equipe da Inter que vem para o campo de ataque. Matheus Oliveira recebe ali à frente do Pintado. Bota a bola mais à frente, um pouquinho mais à frente. Quem chega é o Léo Duarte. Já recebeu, dominou, pintou o cruzamento na área. Castan de cabeça. Mas o quarto tira o perigo. Sobra com o Bruno José lá pela direita. Faz de domínio. Toca do lado. Tá tudo bem com o Giovanni Augusto. Tá de volta. Na devolução para o Bruno José. Bota a velocidade. O Guarani vem para o campo de ataque mais uma vez. Bola rolada ali pelo meio com o Genison. Chegou por baixo para fazer o corte. O Leandro Silva para sair jogando para a equipe da Inter. Já vem no campo de ataque. Canezinho encara a marcação do
do Bruninho, escapa pela direita, passa linda finta entre as pernas do Richard Rios, fica pedindo uma falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, o Pintado vai à loucura, fala poucas e boas ali para a arbitragem e vai tocando a bola, o Guarani na saída de bola. 5 minutos, o Toque CBN tá marcando 5 minutos. É o segundo tempo de jogo aqui no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Aquela nuvem que passa lá atrás, que passava, né, Adriana? Agora você está de frente para ela. Ela deu uma esparramada ou ela está sobre o Walter Ribeiro? Ela esparramou e se juntou a outras, né, Cabela? Vai ficando cada vez mais carregado o céu do Walter Ribeiro. Mas eu acredito que ainda não suficiente para a chuva. Eu imagino que até terminar o jogo teremos tempo estável. Tem um companheiro de trabalho nosso. Ele veio falar assim pra mim, tá vendo? Eu falei que era 5 horas que ia chover. Era a chuva das 5. A chuva das 5. Mas pode estar caindo em outro lugar, a chuva das 5. Tudo bem. Você não falou lugar, né? Exatamente. Muito bem, Gabi Castro. 6 passados esse segundo tempo. 2-0. O Bugrão tá ganhando o jogo. O Bugrão com esse resultado vai se livrando de qualquer situação que possa se falar em rebaixamento. Vai ficando no Campeonato Paulista e vai se classificando pro Torneio da Independência. E claro, vem pela frente aí esse Torneio da Independência que dá uma das vagas aí importante a Copa do Brasil do próximo ano. Então, vamos em frente. Vai tocando a bola aqui pela Inter, vem pra cima mais uma vez, trabalhando aqui pela direita com o Matheus Oliveira. O Jamerson chega na cobertura, o corte foi feito, a bola pra fora. Último toque do jogador da Inter. O arremesso é manual que favorece o Guarani. Cabelo. Oi. E acho que não vai dar pro Giovanni Augusto não, tá? Porque eu já vou até ajudar a Adri, porque é o Isaac que já conversa aqui com o Moisés Moura. O médico do Guarani já fez aquele sinal, exatamente. Então, carrinho muito sério, né, do Fernando Canezin, lesionando um jogador e tirando o Giovanni Augusto, que não fez uma grande partida, mas a gente sabe que é um jogador super importante. Coloca o Isaac, que vai ter essa função de auxiliar principalmente o Bruno José, que é o jogador que está puxando este contra-ataque. Uma segunda alteração, tanto é que já conversa com o técnico Moisés Moura, daqui a pouco, eu entendo, é o Gênison, porque se o Guarani vai ficar recuado explorando este contra-ataque, o Gênison vai ter muita dificuldade, que é um jogador que está com falta de ritmo, que para ele poder correr do meio campo, para poder chegar na área, então certamente vai dar o gás, vai dar tudo que ele tem, mas daqui a pouco eu entendo que o Neilton, que é um jogador rápido, que está no banco de reservas, que ele possa optar também por dar essa mobilidade para o ataque do Guarani, mas o Gênison tem gás e permanece na partida. Muito bem, já foi efetuada a troca, o Giovanni Augusto está fora, né, Adri? Confirmando então a primeira alteração do Guarani, foi embora o camisa 10, Giovanni Augusto machucado, para a entrada do 29, Isaac. Isaac, camisa 29, tá no jogo. Toca a bola, Castan com ela lá do esquerdo. Sai trabalhando com Jamerson. Jamerson faz o domínio, vai pra finta. Marcação pra cima dele, gira do lado de outro, toca a bola. Isaac, primeira participação, já fez a ligação ali com Jamerson. Vem Jamerson, breca. Chegou por baixo de Djalma pra fazer o corte ali. De Djalma já sai jogando de volta a equipe da Inter, lá com o Zé Mário. Lá do outro lado, trabalha mais uma vez a saída de bola. A equipe da Inter já tá pela direita, ali com o Léo Duarte. Trabalha Léo Duarte, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele vai buscando espaço de um lado, de outro, vai tentando mais uma vez trabalhar a equipe da Inter do campo de ataque lá com o Zé Mário. Faz o domínio, bota a bola ali pelo meio, vai trabalhando de um lado, de outro, vai rolando, vai rodando a bola de um lado do outro. Toca a bola mais uma vez com o Léo Duarte, devolve mais atrás com o Leandro Silva, recebeu, dominou, fez o passe mais uma vez lá pela esquerda com o Zé Mário. A torcida tá brava com alguma coisa aqui, né? Toca a bola na frente, lá na frente quem recebeu foi Jonathan. Faz o domínio, toca pelo meio, furou bonito ali o Richard Rios, hein? Mas ela sobrou com o Bruninho, bota no campo de ataque, antecipa Leandro Silva, devolve pela direita, Matheus Oliveira vem com ela, botou na frente, Eliandro na cara do gol, brecou, girou, protegeu, evitou a saída, girou a batida, pega Tony! Cai o Tony para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Bugrão, hein, Adriana? O Eliandro fez a jogada errada, tentando chutar cruzado pro gol, porque tinham 2 jogadores da Inter que fechavam ali próximos à pequena área. Depois ele olhou, pediu desculpa para os companheiros, porque não fez o toque. Melhor para o Guarani, que vai vencendo 2-0. Djalma, o Jamerson recebe aqui pelo lado direito, Djalma briga pela bola ali no meio, vem Matheus Oliveira para fazer o domínio, toca na bola, vai trabalhando mais uma vez a equipe da Inter, em busca de diminuir o placar, hein? Em busca de diminuir o placar, bola para fora mais uma vez,
Lá do outro lado, não chegou a sair, não. Toca a bola a equipe da Inter. Mais uma vez, trabalha no campo de ataque. Lá do lado esquerdo com o Bill. Bill recua, começa de novo com o Carlinhos. Carlinhos faz o domínio, rola a bola com o outro zagueiro, que é o Leandro Silva. Vem pela direita com o Léo Duarte. Toca na bola, bota na frente, o lançamento é feito. Vem Castan para fazer o corte. Jamerson dá um bicão nela e perde a canhota, bota no campo de ataque. Lançamento feito, Carlinhos de cabeça recua lá com o goleiro Léo Vieira. Para botar ordem na casa da equipe da Inter. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 passados, 10 e 20 deste segundo tempo de jogo. Bola rolando aqui no Walter Ribeiro pela 11ª rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. Placar CBN está assim, ó. Inter de Limeira. 0 para Inter. Guarani. 2, Richard Rios e Bruninho no Ziriguidu. Central da bola. Central da bola. Olha o Paulistão, Série A1, 11ª rodada, já encerrado. O Água Santa fez 1-0 no Botafogo de Ribeirão, em Diadema. Em andamento no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, o Bragantino faz 3-0 no Ituano. Às 6h30 da tarde, no Morumbi, tem São Paulo e São Bernardo. E amanhã, às 4 da tarde, com total cobertura CBN, narração de Oscar Ulisses, na Vila Belmiro, às 4 da tarde, tem Santos e Corinthians. Futebol, vamos CBN. Gabi Castro, 11 minutos deste segundo tempo, só dá Inter, Gabi. É aquele ataque contra a defesa, algo esperado pelo placar. O Guarani vence por 2-0, tem a questão do calor, então o Guarani segue administrando. Segue um jogo controlado. A Inter de Limeira tem muitas dificuldades, ela fica com a posse de bola, mas ela não consegue penetrar, não consegue essa finalização. Apenas uma escapada do Eliandro aqui pelo lado direito, lado esquerdo de defesa bugrina, e que o Tony foi muito seguro. Aliás, a gente precisa destacar, toda a interceptação do Tony hoje foi acertada, tá? Foi muito criticado contra o São Bernardo, teve a derrota contra a Ferroviária, mas hoje o Tony goleiro vem fazendo uma boa partida. Então, ataque contra a defesa, o Guarani precisa nessa escapada, né? Do contra-ataque com o Bruno José e tentar deixar o Gênison perto ali da área. Olha a Inter de novo no campo de ataque com o Léo Duarte pela direita. Opa! Caiu ali. O Richard Rios chegou chutando, na verdade o Anderson chegou chutando ali, a bola foi para fora, o arremesso é manual, mas a falta foi notada no lance anterior, né, Adriana? Sim, foi uma falta bem pertinho da lateral direita aqui, e agora o Bill deixa pro Matheus Oliveira, é ele quem se prepara para fazer a cobrança. Vai se ajeitando ali, Matheus Oliveira, o Pintado conversa ali com alguém no banco. É o camisa número 11 ali, acho que é o Iago Teles, se eu não me engano, tá conversando ali com o Pintado, e o Matheus Oliveira ele vai lá conversar com o Matheus Oliveira também, falou ali no escutador de piada. Vem bola pra grande área, cruzamento feito, segundo pau, pipocou a bola na área, foi pra fora, escanteio, subiu a zaga pra fazer o corte ali, fez o desvio, a bola foi pra fora, escanteio, vai lá pela esquerda, é mais um escanteio pra Inter, foi não? Não foi escanteio não? Saiu, mas o Bandeira assinalou o impedimento do jogador da Inter e aí não vale o escanteio. Pois é, escanteio não houve, só houve impedimento, é tiro de meta para a equipe do Bugrão na reposição de bola. Impedimento marcado, na verdade. Vai mexer a Inter, mais uma vez o técnico Pintado mexe na equipe da Inter, viu, Adriana? Sim, tá saindo 19. Fernando Canezin, que já tá amarelado, já estava amarelado também, para entrada do 11. Iago Teles, que você tinha cantado a bola. Então, Iago Teles, camisa 11, tá no jogo. Iago Teles, rápido, hein? Rápido, lá pela esquerda. Olho nele, zaga do Guarani, olho nele. Bola para fora, arremesso manual pro Bugrão no campo defensivo. Pelo lado esquerdo, Jamerson na cobrança, recua lá atrás com o Castan. Bota a bola na grande área com o goleiro Tony. Ajeita na perna direita, rola ali pelo meio, está jogando com o Anderson na fogueira, recua com o Luciano Castan mais uma vez, ajeita a bola na perna da canhota, vem mais uma vez com o Anderson, ele faz a fita para cima do Djalma, escapa da marcação, encontra o Isaac, bota a bola, Isaac puxa o Guarani, vem pro contragolpe, lado esquerdo, Bruninho carrega na linha de fundo, fez o break, encarou a marcação, que vai para cima dele do Léo Duarte, ele tenta a finta, Bruninho bateu nele, a bola quase sai, bola volta ali com o Jamerson, faz o domínio do bico da grande área, rola a bola mais atrás quem chega ali para fazer o domínio é o Anderson, vem a bola ali pela intermediária, mais uma vez, o passe é feito, robrou, Isaac, a batida, espalma, Léo Vieira!
encheu a cara da bola, o Isaac, uma bomba pra cima do Léo Vieira. Defesaça do goleiro, bota pra fora, escanteio pro Guarani lá pela direita, Adri. É aquela bola cheia de açúcar, rolada assim do tipo, me chuta, me chuta. Foi o que aconteceu, uma bomba do Isaac, do bico da grande área do lado esquerdo. Goleirão Léo Vieira foi bem na bola, espalmou pra cima, escanteio, Jamerson na cobrança. Tem Jamerson na cobrança, tem Bruninho perto dele, o restante todo mundo na área. Jamerson na cobrança, levantamento lá no segundo pau, passa por todo mundo, vai sobrando com o Richard Rios lá do lado direito. Tem marcação pra cima dele de calcanhar, rola com o Diogo Matheus, faz o cruzamento, segundo pau de cabeça, passa pelo Bruninho. Não passa pelo Bill, dá um toque na bola, joga pra fora, é manual. Pra equipe do Guarani que vai se mantendo no ataque. 15 minutos, toque CBN marcando. O Guarani parece que acordou pro jogo, Gabi. Até porque o Pintado abriu a sua equipe, né? Porque ele tirou o William Correia, meio campista. Ele tirou o Fernando Canezin, que é meio campista. E colocou atacante. Então, neste momento, tem o Eliandro e o Jonatas, que são dois centroavantes. Entrou o Iago agora, que é atacante. Tem o Bill, 4 atacantes neste momento. A equipe da Inter de Limeira. Esse é o tudo ou nada. E com isso o Guarani pode controlar o meio campo. Toque de CBN marcando 15 minutos deste segundo tempo. 2-0, o Bugrão tá na frente. Vem Bugrão pro campo de ataque, a bola sobra ali pelo meio com o Genison. Ajeita no peito, carrega a bola escapuliu um bocadinho, mas na dividida a bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo com o Iago Teles. Domina perto da canhota, tem a fita por baixo, o Diogo Matheus faz o quarto e a Adriana fala. Fala, Adri. Guarani se prepara para mais 2 alterações. Alan Santos e Rafael tiraram o colete, agora o Alan Santos coloca o colete e outro jogador é quem vai ali para ser substituído já. Eu digo, o Rafael é certo que vai entrar. Me parece o Leandro Vilela, viu, Dri? Me parece também. Os dois se preparam então para entrar, Rafael e Leandro Vilela. O que seriam 2 homens de meio campo e, na minha visão, correto, Moisés Moura. A partir do momento que o Pintado abre a sua equipe, deixa só uma coisa como meia, Guarani explora este meio campo, controla o jogo, mantém essa posse de bola, porque mantendo o meio campo ali, você fica com a posse, consegue marcar o terceiro gol e aí sim você define a partida. Bola pra fora, fica pedindo o arremesso manual a equipe. O Bandeira ficou na dúvida, o Klaus também na dúvida, deu pra Inter. Sobra de bola ali com o Djalma, deu um tapa na bola pelo meio, Bruno José na roubada de bola. Trabalha a série mais uma vez, bota a velocidade, vem pra cima, Bruno José faz a finta, é falta nele. É falta pra cima do Bruno José e o Carlinhos toma cartão. Se o Carlinhos entrou porque o João Paulo já tinha cartão, com 15 minutos ele também toma o cartão, Adriana Almeida. Mais um amarelo, dessa vez pro 13, Carlinhos, mas que zagueirada lenta essa da Inter de Limeira. Bem que nós falava, você avisava, hein, Cabela? Bruno José ganha todas, se engata uma velocidade. Tá fácil ali, viu? Tem que jogar pra cima na velocidade ali. O Leandro Silva fica um pouquinho mais atento nessa zaga da equipe da Inter aí. Mas enfim, o Guarani vai se beneficiando com isso, né? Mais um cartãozinho amarelo, mais um zagueiro que tá pendurado ali no jogo. Tem que tomar muito cuidado, porque senão vai pra fora. Porque a correria vai acontecer pra cima. Se não é Bruno José, pode ser o Bruninho, pode ser o Gênison, qualquer um deles ali tem a velocidade maior que o zagueiro. Então, tem que estar atento à zaga da Inter. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Arremesso manual pro Bugrão no campo de ataque, ali pela esquerda vem Jamerson na cobrança e dá uma caminhada ali, o Apton fica olhando, ele faz o arremesso, joga na frente, vem Leandro Silva de cabeça para fazer o corte ali à frente do Genison. Bola sobrou pelo meio, mais uma vez o Richard Rios dá um bicão na bola, bola sobe, desce o Carlinhos de cabeça, deu de graça ali pro Bruno José, sobra de bola pro Bugrão, vem Leandro Silva para consertar, devolve no Carlinhos, sai jogando lá pelo lado esquerdo, bota a bola ali com o Matheus Oliveira que rola lá pela esquerda, Zé Mário. Fábio Scheibe, tem gol, Fábio, diz aí. Virou goleada, hein, Cabela? No Nabi Abichedi, Arthur marca o quarto do Bragantino sobre o Ituano. Agora Bragantino 4, Ituano 0. E no Campeonato Carioca, gol dele, Cano. O Fluminense faz 1-0 sobre a Portuguesa Carioca. Sobe o ataque da equipe da Inter, fica pedindo uma falta lá, a bola vai pra fora, arremesso manual, que favorece a Inter lá do lado esquerdo. Enquanto vai mexendo aqui o Guarani, a mensagem vai chegando aí, meu caro Rafael Pio. Vai chegando, aliás, vão chegando as mensagens e o Aguinaldo mandou um áudio aqui pra gente, tá meio grandinho, vou até resumir. Grande Aguinaldo, tá parabenizando pela transmissão, pela sua narração e ele tá dizendo pra você o seguinte, Cabelinha, ele é ponte pretano, então óbvio que ele não está torcendo para o Guarani diretamente, mas ele quer que os 2 times estejam na Série A1 do Campeonato Paulista. Que legal, que bacana. Substituições sendo efetuadas na equipe do Guarani. Adriano Almeida já tá anotadinho aí, Dri? Sim, vou confirmar já então. Foi embora o 27, Bruninho, para a entrada do 26, Rafael. O outro que saiu, 23, Wenderson.
Para a entrada do 5, Leandro Vilela. Muito bem, tá mexido no Guarani. Tá mexido o Guarani, na verdade, né? O Gabi já vai falar daqui a pouquinho, porque a Inter se mantém lá no ataque. É lá pela esquerda. Zé Mário, cruzamento. Caiu lá em Itu esse cruzamento do Zé Mário aí. Gabi Castro, mexeu o Guarani. Preocupação com o meio-campo, ele tira o Anderson, que já tinha cartão amarelo, e coloca o Leandro Vilela, que tem uma característica mais defensiva, é aquele autêntico primeiro volante, então deve ficar na frente ali da zaga bugrina para jogar ao lado do Richard Rios, para fazer uma dupla ali no meio-campo na volância. A outra alteração, ele tira o Bruninho, que estava muito sumido da partida, fez o segundo gol, é verdade, tem todo o mérito, mas não estava muito participativo. E põe o Rafael, que sabe trabalhar bem a bola e já faz a jogada. Vem pela esquerda o lançamento feito ali na linha de fundo, vem por baixo o Leandro Silva, faz o corte e joga no Bill e chega cometendo falta o Vilela. Se o Rafael trabalhou lá perto da linha de fundo, o Vilela trabalhou aqui na saída de bola daí, promete a falta. Fala, Gabi. Os dois jogadores que estão com fôlego, que acabaram de entrar. Eu não sei se está em condições, mas o Neilton, ele poderia explorar melhor este contra-ataque. O Rafael, ele é rápido, ele está entrando agora, mas ele tem uma outra característica, até de um chute de fora da área dele, que é muito bom. Então, para puxar esse contra-ataque, o Neilton seria um pouquinho mais rápido. Mas ele opta pelo Rafael até para trabalhar melhor essa bola e para poder jogar ao lado do Isaac. Então, a gente acompanha. É a Inter de Limeira, que já vai fazer mais 2 alterações, continua com seus 4 atacantes, e é o Guarani preocupado com esse sistema defensivo, com a entrada do Leandro Vilela, mas também precisa fazer este terceiro gol para aí sim ficar tranquilo e vencer a partida e garantir a permanência na primeira divisão. Vem Inter pro campo de ataque, a sobra de bola com o Lucão, que rasga, bota para fora, escanteio. Escanteio para a equipe da Inter, é lá pela esquerda, vai mexer o Pintado mais 2 vezes. É o 30 que está aqui fora do campo, que vai entrar, tá ali já, tá sendo substituído, substituição sendo executada. E o Djalma tá indo embora, né, minha cara Adriana Almeida? Sim, tá indo embora o 15, Djalma, para a entrada do 30, Jean Martin. Então, o Jean Martin é o primeiro. E o segundo eu já confirmo, Cabela. Legal, legal. Parece que o 20 tá em campo, tá? O 20 tá em campo. Eliandro foi embora. Então vamos já confirmar. Saiu 25, Eliandro, para a entrada do 20, Menezes. Muito bem, Menezes em campo com a 20. Toca a bola Inter, na cobrança de escanteio, a zaga faz o corte. Vem mais uma vez a Inter para cima do Guarani. Lá pela esquerda, pintou o cruzamento, tá parado, tá valendo nada, porque já subiu a bandeira. O impedimento foi marcado aqui no ataque da equipe da Inter de Limeira. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 22 minutos passados, é o segundo tempo de jogo. Bola rolando na 11ª rodada aqui em Sorocaba. Estádio da Inter de Limeira. Jogo. Calma, meu filho. O estádio da Inter sem condições de jogo. O jogo está sendo aqui em Sorocaba, aqui no Walter Ribeiro. Agora sim, o placar CBN está assim, ó. Inter de Limeira. 0 para Inter. Guarani. 2 para a equipe do Bugrão. Central da bola. Central da bola. Paulistão em andamento, Bragantino faz 4-0 no Ituano, em Bragança Paulista. Outros estaduais pelo Brasil, Gaúcho, Intervalo, Aimoré 0, Internacional 0. E no Mineiro, o clássico Atlético Mineiro e América Mineiro está 1-1. No Carioca, mais tarde, às 6 da tarde, em Brasília, tem Botafogo e Flamengo. E o Flamengo não terá Vitor Pereira no banco de reservas, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Foi ver a sogra? Ele não viajou, segundo relatos aqui, o horário muito apertado para o embarque. Será? Vocês são fumaceiros Mas também. Temo pela sogra. Eu também. Preocupação é com a sogra, obviamente. Né? Claro. 23 minutos e meio deste segundo tempo, 2-0. O Bugrão tá ganhando o jogo. Richard Rios ali pelo meio, faz de domínio, recua. Começa tudo de novo com o Lucão, que encontra o Vilela pelo círculo central do campo. Ajeita a perna direita, bola enfiada. Na ponta, canhota, corre, Rafael, corre a bola, corre, Rafael, corre mais a bola. Vai pra fora, tiro de meta, já cobrado pela Inter, hein? Já na reposição, sai jogando com o Léo Duarte pela direita. Cabela. Pois não, Gabi. E o Pintado desfez aquela formação com 4 atacantes, tirando o Eliandro, colocando o Menezes, que é um meia,
tira o Djalma, ele troca um volante por outro, que é o Jean Martin, no lugar do camisa 15, já fez as 5 alterações, mas nesse momento com 3 atacantes. Fica o Bill de um lado, fica o Jonathan e fica também o Menezes auxiliando esses atletas. Mas o Iago Teles lá pela esquerda também é atacante. Iago, então fica Iago de um lado, Bill do outro e o Jonathan centralizado e o Jean sendo este meia ao lado do Matheus Oliveira. Muito bem. Toca a bola ali mais uma vez, a Inter do campo de ataque lá do lado esquerdo com o Iago Teles. Ele domina, ajeita, perto direita, vem pro campo de ataque, a bola enfiada lá na frente com o Jonathan. Jonathan chega por baixo a zaga para fazer o corte, sobra com o Richard Rios. Marcação do Jean Martin para cima dele, ele gira, finta bonito para cima do Jean Martin. Esquisito esse Jean Martin, parece um robozinho correndo em campo. Dá uma olhada no jeito de correr, ó. Ó, parece o camisa 30, ele vai de trotinho ali, ó, ali no meio campo. Já tomou uma finta desconcertante ali do Richard Rios. Sobra de bola pela esquerda com o Jamerson, ajeita na perna da canhota, gingou de um lado, botou do outro, o Isaac se apresentou, vem pro campo de ataque, Rafael tabelou com o Isaac, na frente da intermediária, faz a finta, puxa no meio, toca do lado, Richard Rios devolve ali com o Vilela, o Bill vai chegando na marcação, ele joga a bola à frente ali com o Rafael, chega por baixo a zaga, pra fazer o corte, já faz a ligação com o Jonatas, domina o Jonatas, grandalhão Jonatas, devolve ali com o Jean Martin, de primeira fez o passe com o Matheus Oliveira, lá pela meia esquerda, já bota no campo de ataque, com o Bill, rolou na frente, Iago Teles, abriu o Zé Mário, lado esquerdo, correu a bola, evitou a saída, fica com ela, Richard Rios, vai pra cima dele pra fazer a roubada de bola, bola tocada mais atrás lá, começa com o Diogo Matheus, bota ali com o Lucão se viu apertado, jogou a bola pra fora, manual, que favorece a equipe da Inter lá pelo lado esquerdo, 25, o toque CBN tá marcando 25 minutos e meio deste segundo tempo, o Grão tá ganhando 2-0, sobra de bola com o Matheus Oliveira, Bill, dominou mal na devolução, foi lá nas mãos do Tony. Bota a ordem na casa no mau domínio do Bill, minha cara Adriana Almeida. A Inter tá precisando de mais entrosamento no setor ofensivo. Depois daquela estocada no comecinho com o cabeceio do Jonatas, poucos lances de perigo pro goleiro Tony, melhor pro Bugre que vai vencendo 2-0. Agora, o Gabi, eu não sei, mas a Inter parece que tá jogando pra não ganhar o jogo. Estranho o jeito da Inter jogar. Muito limitado, né? Tem problema de criatividade, poucas finalizações, vai mais na base da vontade, da raça. Com o Jonathan, principalmente, que entrou agora, né? Um jogador centroavante que tenta buscar esse jogo, mas tem muitas dificuldades a Inter de Limeira. O Guarani, neste momento, completamente controlado o jogo. Mas, Gabi, interessante, no primeiro tempo, o melhor posicionamento da Inter no ataque era pela esquerda com o Bill. Você mesmo falou, o Bill estava jogando nas costas do Diogo Matheus o primeiro tempo praticamente todo. Agora o Pintado tira o Bill lá do lado que jogava em cima do Diogo Matheus, joga no meio dos zagueiros aqui. E aí anula praticamente Exato. O Bill, joga entre os zagueiros, por isso que é a Inter de Limeira. Você praticamente não falou o nome do Bill neste segundo tempo, fica preso na marcação, então há o mérito também do Moisés Moura, que conseguiu anular o jogador. Sim. E há este erro também de posicionamento do ataque da Inter de Limeira. Muitos atacantes, mas pouca criatividade, pouca armação, o que é muito bom para o Guarani, poucas finalizações, um jogo seguro. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Bugrão no campo de ataque, Bruno José recebeu lá pela direita, feio pelo meio, preparou o chute, adiantou demais a bola, conseguiu a bola enfiada pro Rafael, muito forte. Corre, Rafael, corre a bola. O Rafael evitou a saída agora, mas jogou pro lateral. Evitou a linha de fundo, mas mandou para a lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Leão no campo defensivo. 27 minutos e 40 de bola rolando o segundo tempo. Tá 2-0 Bugrão. Resultado que vai deixando o Guarani fora na briga na parte de baixo da tabela, hein? Vai se livrando de uma possível briga na última rodada contra o rebaixamento. Tem informação, tem gol, porque o Vilela vem a batida de fora. Léo Vieira, ele bota pra fora, escanteio que favorece a equipe do Bugre, Adriana. Uma jogada plasticamente muito bonita, Leandro Vilela dominou no peito, ajeitou, tinha espaço, encheu o pé, mas ela foi no meio do gol, ficou fácil pro Léo Vieira, que também não quis correr risco de agarrar a bola, colocou para escanteio, e agora o Léo Vieira reclama aqui com o Klaus que tá sentindo o ombro depois dessa defesa. A gente sabe, né, que o goleiro tem essa prerrogativa de ser atendido no gramado. É o que vai acontecer agora. O departamento médico da Inter já entra no gramado do Walter Ribeiro para verificar a situação do Léo Vieira, ver se ele vai ter condições de continuar. Muito bem, vai mexer duas vezes o técnico Moisés Moura da equipe do Bugre, enquanto tem atendimento na equipe da Inter de Limeira. O goleiro está sendo atendido lá e até informação, é isso, meu caro Fábio Scheibe? Pois não, Cabela, gol no Campeonato Carioca no Maracanã, gol do Fluminense contra a Portuguesa Carioca. Sabe quem marcou?
Quem? Cano, mais uma vez. 51 gols em 77 jogos do camisa do Fluminense. Pois é. E tem Marcelo daqui a pouco, Pois né? é, não, sim, Ganso. que coisa, não. Olha só Ganso, esse time, hein? Marcelo, Cano, que coisa, hein? Pois é. Fábio, goleiro. Tem um grande elenco, a equipe do Fluminense. Se encaixar como encaixou ano passado, vai dar trabalho esse ano a equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro e também nas outras competições, como por exemplo, tem Libertadores do Fluminense, né? Tá Libertadores, fase de grupos, né? Sim, Fase de sim. grupos, né? Então, vai dar trabalho lá. Vai mexer a equipe do Guarani antes ou depois do escanteio, André? Eu acho que vai esperar o escanteio. É o Neilton e o Alvarinho quem se preparam para entrar as duas últimas alterações do jogo. Jamerson tá na cobrança do escanteio. Vai autorizar o árbitro a batida do canto esquerdo, da ponta esquerda. De perto da canhota, Jamerson na bola. Correu pra ela, aperta levantamento. Lá no segundo pau, subiu o Iago Teles. Fez o cabeceio contra o patrimônio, Iago Teles. Foi lá Léo Vieira pra consertar a caca do Iago Teles, viu, Adriana? É, mas pelo menos cabeceou alto, aquele balãozão, né, pra ver o que acontecia. Aí o Léo Vieira mostrou que tá recuperado do ombro e já repôs a bola. E aí vem pro campo de ataque mais uma vez o Iago Teles, tá lá, agora recebe falta. É falta pra cima do Iago Teles, lá pela meia esquerda, é falta que favorece a Inter, quando vai mexer a equipe do Bugrão, viu, Adriana? Sim, a primeira alteração. Tá indo embora o 9, Gênison, para a entrada do 7, Neilton. Neilton, então, com a camisa 7, tá no jogo, essa primeira alteração dessas duas últimas. O outro que vai embora é o 18. O Richard Rios tá saindo para a entrada do 14. Ivan Alvarinho é quem tá no jogo. Aí, portanto, daqui a pouco o Gabi fala que tem uma falta para Inter, lá pela meia esquerda. Vem uma bola para a grande área. O Zé Mário tá lá de perto da canhota, de perto da direita tem o Iago Teles, os dois estão ali próximos à bola para a cobrança da falta para Inter. Zé Mário na cobrança, levantamento na grande área, subiu o Luciano Castelo de cabeça, sobra de bola com o Jamerson, dá um bicão na bola, tira o perigo da grande área. Gabi Castro, que pretende aí o Moisés Moura com essa mexida da equipe do Guarani. Eu já falava há 20 minutos, né? O Gênison ficou sem função a partir do momento que era ataque da Inter de Limeira com defesa do Guarani para puxar esse contra-ataque, ter um centroavante, alguém que é mais pesado, seria muito difícil para o Gênison. E de fato não teve nenhuma finalização, não fez uma boa partida, né? Novamente parece que está sem ritmo o atacante bugrino, sai do jogo para a entrada do Neilton, que tem mais essa velocidade, aí sim, pode puxar este contra-ataque junto com o Bruno José, junto com o Rafael que joga aqui pelo lado esquerdo. Vê só essa configuração do ataque bugrino, deve ser o Neilton um pouco mais centralizado, segue o Rafael pela esquerda e o Bruno José lá pelo lado direito. O Guarani segue administrando, a Inter de Limeira com dificuldades, não consegue muitas finalizações, mas estamos chegando naquela zona perigosa, né, dos últimos 15 minutos, onde bate o desespero e que a Inter de Limeira deve colocar essa bola o tempo inteiro na área. E vem bola, cruzamento na grande área, lá no segundo pau, sobe de cabeça o desvio, pega o goleiro. Iago Teles deu uma testada, a bola vai na mão do Tony, que bota a ordem na casa bugrina. Adriana. Entrou cheio de vontade o Iago Teles. Agora ele nem tem uma estatura tão alta assim, mas conseguiu subir mais alto que a defesa do Bugre, cabeceou para o chão, como se deve fazer, mas ficou fácil para o Tony, que já repôs a bola. Meu caro Rafael Pio, as mensagens continuam chegando aí, meu caro Pio. Chegando, Cabelinha, tem mensagem de áudio pra gente. Boa tarde, grande equipe, tô ouvindo a boa narração do Cabelinha, Bugrão 2-0, só alegria. Será que os caras não queriam derrubar mesmo o Mozart? Que os mesmos jogadores, só uma ajeitadinha, tá ganhando? Um abraço a todos, bom trabalho, Marcelo Jair Marisa. Grande Marcelão, ali Amara Magalhães, o Paulo Cordeiro, tá todo mundo, Daniel Freitas, Nilton César, todo mundo aqui também no YouTube. E o Marcelão levantou essa aí, hein? Daqui a pouco eu bateu o pau com o Gabi Castro aqui, porque a Inter vem pro campo de ataque pela direita. Carlinhos recebe, faz de domínio, bota a bola lá no lado direito com o Léo Duarte. Encara a marcação, encontrou o Bill, ajeitou, dominou. 3 jogadores encostam ali na cobertura, vem por baixo a zaga do Bugra, bola espirrada, sobra com o Matheus Oliveira. Já faz de domínio, mantém a Inter no campo de ataque. Pintou o lançamento direto nas mãos do Tony, que bota a ordem na casa do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 33 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo, sem chuva, aqui em Sorocaba. O placar CBN está assim, ó. Inter de Limeira 0. Guarani 2 pro Guarani. Central da bola. Central da bola. Série A2 do Paulistão, mais cedo a Ponte Preta bateu o Lemense fora de casa por 2-0.
O Juventus ficou no empate com a Portuguesa Santista por 1-1. Paulistão Série A1 já terminado, o Água Santa fez 1-0 no Botafogo de Ribeirão. E o Red Bull Bragantino está ganhando do Ituano por 4-1. Às 6:30 da tarde tem São Paulo e São Bernardo. E amanhã, às 4 da tarde, com total cobertura CBN, na voz de Oscar Ulisses, você acompanha o clássico entre Corinthians e Santos na Vila Belmiro. Futebol Globo CBN. Você vai narrar isso aí? Olha, o Iago Teles, ele fez um drible ali pra cima. Acho que era o Diogo Matheus que tava no lance ali, ou era o Alvarinho. Tomou um drible do Iago Teles, deixou ele com uma avenidaça assim de frente pro Tony. E aí ele enfia o pé na bola e manda a bola lá em Porto Feliz, cara. É isso, Adriana? O mais difícil ele fez, né, Cabela? E aí depois era tentar uma finalização boa ou um passe, mas não... É uma tarde que não tá dando nada certo pra Inter de Limeira, essa é a verdade. Pois é. E essa derrota da Inter é a 5ª consecutiva. Despencou na tabela de classificação, até um certo momento brigava ali pelas primeiras colocações do grupo. 5ª derrota consecutiva. Falei derrota ou vitória? Falei vitória? É a 5ª derrota consecutiva da equipe da Inter no campeonato e vai para a última rodada. É que o Ituano tá fazendo uma força danada também, né? Exatamente. Não é? Mas vai para a última rodada brigando com a Ferroviária. E vai jogar em Araraquara a Inter de Limeira. Olha só, situação da Inter. Vai ficando com 10 pontos e vai ficando difícil para a Inter. A gente fala aí porque tá na nossa região, região de Campinas ali. E a Inter de Limeira tem sempre bons jogos com os times de Campinas, né? Então é sempre bom. Mas o Gabi vai falar daqui a pouco. Eu respeito que o nosso ouvinte levantou a lebre aí. A bola tocada aqui pela esquerda, o Guarani veio para o campo de ataque, tentava chegar. Chega a Inter para fazer o corte. Gabi, a lebre é toda sua. Não acho que derrubou, não, o técnico Mozart, até porque nós trabalhamos na partida da vitória do Guarani contra a Portuguesa. Na saída do gramado, os atletas falaram, né, que a vitória era para o técnico Mozart. Então, hoje o Guarani faz uma partida realmente mais organizada, conseguiu controlar a Inter de Limeira, mas não fez uma partida brilhante, cometeu muitos erros. Se o Eliandro aproveita a jogada do Bill e empata o jogo no primeiro tempo, era um outro jogo. Então, acho muito mais demérito da Inter de Limeira do que uma partida brilhante, um outro Guarani agora com o Moisés Moura. Vejo melhoras na equipe do Guarani, mas fez mais o feijão com arroz na partida de hoje, tá? Poucas finalizações, poucos escanteios, mas teve a tranquilidade, teve o mérito de marcar o gol com 10 minutos, o que deu uma tranquilidade para poder controlar o jogo. O Guarani controlou a Inter de Limeira, por isso que vence por 2-0. Cartão. Opa, para quem, Indri? Mais um cartão para a Inter de Limeira, dessa vez para o camisa 11, Iago Teles. 36 minutos e 40 deste segundo tempo, reta final de jogo, hein? Vamos partindo aqui para reta final de jogo. Tá 2-0 pro Guarani, vai ganhando o jogo. Olha o passe é lá pela direita, Bruno José chegou na linha de fundo, foi tocado, é pênalti! Pênalti para a equipe do Bugre. O Leandro Silva foi na captura, foi na caça do Bruno José, que vinha em velocidade depois de um toque de calcanhar ali na intermediária. Quem fez esse toque? Eu não consegui visualizar quem foi que fez o toque, Adriano Almeida. Foi o Isaac, né? Aquele de letra, assim, que colocou o Bruno José em velocidade na cara do gol. E aí, na velocidade, não tem pra ninguém. Os jogadores da Inter não conseguiram encontrar o Bruno José. E aí, pro Leandro Silva, restou aquele empurrãozão. Que o Klaus, com muita convicção, foi a marca do pênalti, marcou. Só agora o Leandro Silva chega próximo ao Klaus. Vocês até falavam aí no primeiro tempo que é um juiz que impõe respeito, e foi isso que aconteceu. Ele marcou o pênalti, ninguém argumentou, ninguém reclamou, pênalti claro, e é a chance do Bugre fazer o terceiro, dessa vez com o Neilton. E olha a velocidade que a gente pedia durante todo o segundo tempo, né? Que não apareceu, deixou a Inter de Limeira atacar, mas eu falava também dessa partida controlada do Guarani, chegou ao ataque com o Bruno José, com essa velocidade que a gente pedia, e aí sofreu o pênalti, o Neilton pode matar a partida. Tá lá Neilton ajeitando com carinho a bola na marca da Cal. É pênalti para a equipe do Guarani, 38 minutos deste segundo tempo. Pode pintar o terceiro gol do Guarani. Fechar o caixão, piscar para a viúva. Vai se ajeitando ali o Neilton para fazer a cobrança. O Klaus conversa com todos ali. Não pode invadir a área, hein, gente? Só depois que bater na bola. Não pode invadir a área, só depois que bater na bola. Não vai invadir a área aí, hein? É pênalti para a equipe do Bugrão. Neilton com a mão na cintura, em cima da linha da grande área. Autoriza o árbitro. Rafael Klaus apita para a cobrança do Neilton. Vai para a bola. Correu perto da direita. Parou, bateu. Gol!
38 minutos deste segundo tempo. Neilton cobrando o pênalti. Manda pro fundo do gol. No canto esquerdo do goleiro, que foi bem na bola, o Léo Vieira. Mas a bola estufa a rede. E o Bugrão faz o terceiro gol. Foi o terceiro gol para fechar o caixão, piscar para a viúva. O Bugrão confirma o fico na Série 1 do Campeonato Paulista. 3 pro Guarani. Nada pra Inter. Adriana Almeida. Uma batida firme, certeira, no canto esquerdo do goleiro Léo Vieira. A meia altura, sem chances para ele, que até acertou o canto. Segundo gol do Neilton no Paulistão. Coloca fim à vitória, decreta a vitória do Bugre, 3-0. Toca a bola, Inter vem pro campo de ataque, o Gabi já fala, vem cruzamento na grande área, chega Castão por baixo, cortou sobre o Matheus Oliveira, bota a bola na área, gingou de um lado, de outro, trabalhou, Vilela. Gabi Castro, o terceiro gol do Guarani, que bota aí a tranquilidade agora sim, de forma para a equipe, para o torcedor do Bugrino, a garantia da estadia na Série 1. E uma vitória merecida, né? Não sei se o placar reflete o que foi a partida, o 3-0. Talvez até não, mas mostra que o Guarani ele foi tranquilo, consegue marcar este gol no início do jogo e também no finalzinho, nos dois extremos, e conseguiu controlar, deixou a partida ali com... conseguiu administrar com uma estratégia acertada, fazendo 3-0 e garantindo aí essa permanência na primeira divisão do futebol paulista. Ô, Tem uma Cabelinha. falta aqui. Oi, pois não. Passar um recado no ar pro Naldo, dá uma aumentada no microfone do Gabi Castro aí que não tá dando pra ouvir. É falta para a equipe da Inter, vem cruzamento na grande área, sobe Castanho de cabeça para fazer o quarto e tiro perigo. Ela sobra com o Neilton, autor do terceiro gol, já bota pro Bruno José. Vem velocidade mais uma vez, o Rafael passou ali pelo meio, Bruno José faz inversão de jogada pro Isaac, lado esquerdo, dominou na perna direita, encarou a marcação do Carlinhos, devolve lá do outro lado pro Alvarinho. Vem ali pelo meio, bola enfiada, o Rafael tentou o toque de primeira para o Bruno José, faz o quarto zaga, ela volta com o Jamerson, vem para cima, a equipe do Bugre mais uma vez. 41 minutos deste segundo tempo, trabalha mais uma vez o Isaac, toca na bola pro Jamerson, Jamerson volta mais uma vez com o Neilton, tentou o passe ali pelo meio, tentou dar um elástico, bem um elástico a curtas pernas ali pelo meio, tentou o passe, Estourou o elástico. Quase que deu certo. Mas deu certo em algum lugar aí, porque tem gol, meu caro Fábio Scheibe. Ah, deu certo lá em Bragança, tá dando muito certo pro Bragantino. É o quinto gol do Bragantino contra o Ituano. Thiago Borbas marcou o quinto da linguiça atômica, viu, Cabela? Linguiça atômica. Meu Deus do céu. Vamos girar, vai depois dessa. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol no CBN Campinas. 41-50. Bola rolando o segundo tempo do jogo. É reta final aqui no Walter Ribeiro. Placar CBN está assim, ó. Inter de Limeira. 0 para Inter. Guarani. 3 para o Guarani. Richard, Rios, Bruninho e Neilton marcaram. Central da bola. Central da bola. Campeonato Carioca já encerrado, Nova Iguaçu fez 1-0 no Resende. Em andamento, o Fluminense faz 3-0 na Portuguesa Carioca. Às 6 da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília, tem Botafogo e Flamengo. Pelo Gaúcho, o Internacional faz 1-0 sobre o Aimoré. E o Mineiro, o Clássico Mineiro, está empatado em 1-1 entre Atlético Mineiro e América. Futebol do CBN. Léo Duarte fez uma graça ali pra cima do Rafael, e o Rafael parou, ficou olhando pra ele toca a bola pra começar lá atrás com a zaga. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Bola pra fora, manual pra equipe do Bugre. O próprio Will já chega na cobrança, joga com o Zé Mário, vem cruzamento, Alvarinho de cabeça faz o quarto, Neilton. Toca na bola, sobra com o Leandro Silva, abre pela direita, Carlinhos, zagueirão, fez cruzamento na área, subiu lá dentro, Castanho de cabeça. Na verdade era o Lucão, pra fazer o cabeceio, tira o perigo da grande área, sobra com o Bruno José, faz a finta, escapou bem na marcação, faz a abertura lá pelo lado direito, chegou por baixo. Antecipa o Zé Mário pra fazer o recuo de bola, lá com o goleiro, o Léo Vieira. Tenta a devolução, não joga pra fora. Arremesso é manual, que favorece o Bugrão lá pelo lado direito. Opa, vamos lá, Adri. Revelado público e renda no Walter Ribeiro nesta tarde. Público de 880 torcedores para uma renda de R$20.540. Acho que é meio a meio, desses 880 aí é quase meio a meio, viu, Cabela? Pois é, esses 800 e... qual o valor da grana arrecadada? 20.540. Poxa, dá pra pagar o aluguel do estádio, será?
Olha a equipe do Guarani, campo de ataque lá pela direita. Chegou por baixo o Leandro Silva para fazer o corte para cima do Diogo Matheus. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Guarani, a chegada! Ziriguidu! É do Bugrão! Jamerson! Tabelinha pelo lado esquerdo, botou o Jamerson na entrada da grande área. Encheu o pé na cara da bola, foi no canto esquerdo, na bochecha da rede. A 44 minutos e bola rolando desse segundo tempo, Jamerson. Jamerson de novo, pra queimar a língua do comentarista. Jamerson! Faz o gol, o quarto gol da equipe do Bugre, virou goleada aqui no Walter Ribeiro, Bugrão, 4-0 para Inter de Limeira, Adriano Almeida. A vitória estava garantida, mas aí ela vira goleada. O Jamerson pegou no bico da grande área pelo lado esquerdo e ele sabe bater na bola, ele bate bem na bola. E foi o que aconteceu, um chute forte, seco. A bochecha da rede, quando ela vai ali é difícil do goleiro alcançar. E foi o que aconteceu. Guarani se recupera bonito no Paulistão com vitória por 4-0. Toca a bola, a equipe da Inter vem para o campo de ataque aqui pela direita. Jonatas toca na bola para o Léo Duarte, recua lá atrás para começar de novo. Cabelar. Ali com o Carlinhos, pois não, Dri? 4 também são os minutos de acréscimos. Vamos a 49 nessa reta final aqui no Walter Ribeiro. Meu caro Gabi Castro, virou goleada, Gabi. Vira 2, acaba 4. Acaba 4, fatal o Guarani, chega ao ataque, agora foi muito bem, lado esquerdo funcionando, né, na batida cruzada e vem mais Guarani. Com Bruno José lá pela direita, invadiu a área, batida! Gol! Guarani do Ziriguidu! Bruno José! Lançamento direto lá pelo lado direito. Na velocidade ganha do zagueiro. Chega na cara do goleiro. Bate firme na cara da bola. Estufando a rede a 46 minutos deste segundo tempo. Bruno José. De novo o Guarani faz o gol. Eu dizia, vira 2, acaba 4. Não. Vira 2, foi a 5. 5 para o Bugrão. Nada para a equipe do Leão, Adriano Almeida. Ele estava merecendo o gol dele na partida porque correu uma barbaridade. Foi responsável direto por pelo menos 2 dos outros 4 gols do Guarani. E aí agora, de novo, sobrou na velocidade, mesmo lá nos acréscimos, com cansaço e tudo. Não perdoou, é mais uma bola que vai na bochecha da rede. Dessa vez do Bruno José, que depois tirou a camisa, extravasou, tomou o amarelo, mas é o Bugre goleando 5-0. 5-0 faz o Guarani para cima do Leão aqui no Walter Ribeiro. E a Inter, que tomou recentemente 5, toma mais 5. O Guarani tomou 5, tá fazendo 5, Gabi Castro. E tá entregue na partida a Inter de Limeira e agora sim, mérito do Guarani de aproveitar 3 gols em 10 minutos. Marcou aos 36, marcou aos 44 e marcou aos 46 minutos. Então, devolve aqueles 5 que tomou em casa, vencendo por 5 agora fora de casa. Então, a reação esperada, merecida. Eu falava antes da partida que o Guarani era melhor que a equipe da Inter de Limeira. Teve algumas dificuldades no primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo, principalmente do meio do jogo, agora para este final, marcando os 3 gols, Cabela. Já passamos de 48, último giro do ponteiro, 5-0, Guarani tá ganhando o jogo aqui no Walter Ribeiro, goleando a Inter de Limeira, que goleada pra cima do Leão. Toca a bola mais uma vez ali o Gil Martins. Acabou o Cabela. Vem cruzamento pra grande área, passa por todo mundo, pois não, Fábio Chabe? Acabou lá em Bragança Paulista, o Bragantino fez 5-1 no Ituano, resultado que interessa bastante ao Guarani, agora já se mantendo na Série A1 do Paulistão, né?
Verdade. O Guarani vai matematicamente se garantindo na Série A1, vai deixando a Inter numa dificuldade gigantesca, porque toma 5 gols e a Inter já tinha um saldo menor do que o da Ferroviária. Ou seja, dependendo do resultado Ferroviária e Palmeiras, que jogam amanhã, é isso? O Fábio Chave até confirma pra mim. Joga amanhã, 6h30 da noite, no Allianz Parque. A última rodada tem Ferroviária e Inter de Limeira, lá em Araraquara, viu, Cabelão? É verdade, tava na ponta da língua já esse jogo, né, Fábio? Quando apita o árbitro! Fim de palma. Deu goleada para o Bugrão, 5 para o Guarani, Richard Rios, Bruninho, Neilton de pênalti, Jamerson e Bruno José. Inter de Limeira. Guarani. Nada para Inter de Limeira. Vem aí, central da bola. Futebol Globo CBN. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 5 da tarde, 55 minutos. 5-0 para o Guarani. Que maravilha! Depois de ficar com aquele 5-0 engasgado na garganta, 5-1, né? Engasgado na garganta, aquele resultado contra a equipe do São Bernardo, Guarani faz 5 na Inter de Limeira e joga pra fora qualquer chance de rebaixamento, goleada e aplausos pro torcedor bugrino no Walter Ribeiro em Sorocaba, hein, Adriana Almeida? Sim, e muitos aplausos ao Bruno José, que foi escolhido para falar com a equipe de televisão e bem pertinho da arquibancada superior aqui do Walter Ribeiro, onde se concentra a maior parte dos torcedores do Guarani. Muito aplaudido o atacante do Bugre. E ele vai começar a falar, vamos ouvir. Chamou o troféu de lindo, o que mais vai falar pro troféu? Cara, foi muito difícil, né? Claro que a frustração de não brigar por uma classificação, ela é muito dolorosa. Mas, cara, tem que ser persistente, tem que lutar, tem que continuar trabalhando, porque nosso grupo merece e tem muito pela frente para conquistar, e é assim que a gente tem que seguir, com os pés no chão, buscando sempre a evolução. Bom, Bruno José falando ainda, né, sobre a sequência, o time não vai conseguir buscar aí a classificação, mas o que representa essa goleada, né, o time pensando, claro, na Série B e também nesse trabalho da comissão técnica interina. A gente não pode cair na empolgação, né, a gente tem que, como eu falei, manter os pés no chão e seguir trabalhando. No próximo final de semana a gente tem um jogo muito difícil, que é um jogo que todos querem jogar, então é treinar, focar durante a semana, e assim seguir evoluindo para que a gente mais na frente conquiste o nosso grande objetivo do ano, que é o acesso para a Série A. Bruno, você também, né, chegou a ser criticado um pouco pela torcida, acho que mais no final do ano passado, e agora você voltou. Essa você acredita que foi a sua melhor atuação com a camisa do Guarani? Você já no primeiro gol ali você participou, deu passe e foi coroado com esse gol também no final. Mas durante toda a partida você participou muito, então você acha que foi a sua melhor atuação com a camisa? Críticas são normais no futebol, a gente tem que saber lidar com ela. E foi o que eu fiz, eu sempre trabalhei, sempre mantive o pé no chão e hoje fui coroado com um grande jogo. Isso é o mérito de toda a equipe, que eu também não jogo sozinho, então a equipe toda merece, se fosse para escolher, escolheria para o time todo, que fizemos um grande jogo e nós merecemos essa vitória. Não tem mais risco então, acabou ali. Que bom, né? Agora é focar nos próximos jogos. Valeu. E é um próximo jogo. O Bruno José conversando com o pessoal do Premier, a gente pega essa caroninha, nosso querido Gustavo Biano, participando aí da entrevista com o atacante do Bugre, que como você disse, e muito bem, Adriana Almeida, no seu detalhe do gol, tava merecendo dele, né, Adri? É, Pio, porque quem fez o passe para o primeiro gol, né, que o Guarani sofria uma certa pressão no início do jogo, ele que fez a boa jogada, e depois no segundo tempo ele que sofreu o pênalti cobrado pelo Neilton. Então, o Bruno José é um jogador que corre muito quando o Guarani tá com sufoco, ele volta para a defesa, já vi cabeceando lá, tirando bola de escanteio naqueles minutos finais, é um jogador incansável dentro de campo. Por isso, muito bem merecido aí esse troféu de melhor em campo hoje. Bom, Adriana Almeida vai voltar daqui a pouquinho, nós vamos até às 6h30
E aí, o início do jogo entre São Paulo e São Bernardo com a rede CBN. Até lá, acreditamos que seja possível a gente acompanhar a entrevista coletiva com o técnico Moisés Moura, interino, e quem sabe, né, dependendo ainda da última rodada, porque a gente tem um histórico, Gabi Castro, recente, inclusive, no Guarani, de situações que aconteceram exatamente isso. O treinador era interino, acabou ficando, e acho que não seria uma realidade muito distante, não, acontecer com o Moisés Moura também. Os dois casos recentes de treinadores que deram certo, que conquistaram acesso ou que fizeram um bom campeonato brasileiro da Série B, Humberto Louser e o Thiago Carpini, né? Os dois treinadores tiveram sucesso sendo interino com saída de treinador. A gente teve aquela saída do Fernando Diniz, que praticamente nem assumiu, ficou um mês na pré-temporada e depois foi embora. Então, dois treinadores que eram considerados interino, enquanto a diretoria procurava um treinador, tiveram um bom rendimento e permaneceram e tiveram um certo sucesso durante pelo menos um ano. E agora o Moisés Moura, né? Assumindo após a demissão do técnico Mozart, então acho até certo ponto normal, né? O nosso ouvinte que mandou aquele questionamento, então agora veio a goleada, né? Eu vou falar um pouquinho nos comentários, mas por conta das circunstâncias também que esse placar ele foi construído, 5-0, né? Foi um Guarani que foi muito bem aproveitando as oportunidades que teve, não foram tantas assim no jogo, mas às vezes que conseguiu chegar ao ataque, conseguiu sair com o gol. Então ganha moral, ganha tranquilidade, consegue, não sei se apagar, mas consegue mudar a imagem daquele 5-1 pro São Bernardo, vencendo por 5-0, um jogo que a gente tratava como decisão. Então você venceu uma decisão por 5-0, fora de casa, um adversário direto na luta contra o rebaixamento, sem sombra de dúvidas, Pio. Dá moral, dá confiança para essa sequência, que é a última contra o Palmeiras, mas que tem um troféu Independência, que é o antigo troféu do interior, que vale muito para o Guarani, até para resgatar esta imagem e mostrar o potencial para esses atletas que certamente querem permanecer e fazer um bom campeonato brasileiro da Série B. Carlos Cabelo, e foram muitos ziriguituns e todos de jogadas construídas, né, Cabelinha? Claro, até o próprio pênalti foi conquistado através de uma jogada também criada, quer dizer, então o Guarani venceu e convenceu, o famoso venceu e convenceu. Exatamente, o Guarani venceu e convenceu hoje, pegou uma Inter fragilizada, uma Inter que vem caindo pelas tabelas no Campeonato Paulista, mas o Guarani não falou assim, não tô nem aí. Foi lá e fez 5-0, que é para garantir a permanência, com certeza, desta Série A1 do Campeonato Paulista. E os destaques, né? O próprio Bruno José, destaque do jogo, eleito pela Federação Paulista, o craque do jogo. O Jamerson, que se não tá fazendo um campeonato tão legal, hoje ele fez um gol ali bem bacana, o gol do Jamerson. Gol importante esse gol do Jamerson, o quarto gol da equipe do Guarani. E outros detalhes do Guarani também, a zaga do Guarani hoje muito bem postada, o goleiro Tony hoje não deu nenhum susto na torcida do Guarani. Enfim, hoje um Guarani diferente em campo, parece que mais à vontade, acho que seria a palavra exata. Não sei se mais à vontade em campo. Apesar da pressão, da possibilidade de brigar na última rodada contra o rebaixamento, o Guarani estava muito à vontade em campo. Então, essa diferença, não sei se era aquela pressão do Mozart em cima, aquela maneira do Mozart trabalhar, não dá para entender. Porque o Moisés Mauro, o técnico do Guarani, ele fica na lateral do campo ali, ele fala bastante com os jogadores, viu? Preste atenção durante o jogo, ele fala muito com os jogadores, mas se expressa de maneira diferente. Então pode ser isso que tenha dado uma diferença na equipe do Guarani dentro de campo, viu, Pio? Sem dúvida nenhuma. A gente vai para um rápido... Oi, Idri. Só um pitacozinho, claro. Agradecendo ao Mariolani, né, que é uma enciclopédia de jogos do Guarani. A última vez que o Bugre tinha vencido por 5-0 foi 23 anos atrás, no Paulista de 1999, contra a Portuguesa Santista. Isso fora de casa, tá? Então a última vez que o Guarani venceu fora de casa por 5-0 foi lá em 99, século passado, contra a Portuguesa Santista. Olha que sensacional, gente. Fora de casa. Acho que a vitória recente e maiúscula que a gente lembra no brinco foi contra o ABC, né, Gabi Castro? Naquela Série C de Campeonato, né? Brasileiro, 6-0. Lembrei até por causa do Eliandro, né? Que hoje é atacante da Inter de Limeira. Verdade. Aquele gol que o Fumagalli só não fez chover,
Mas o Guarani, fora de casa, desde 99 não fazia 5-0. Impressionante, né? E hoje, lavando a alma, então, não caiu a chuva esperada, mas teve a chuva de gols, aproveitando aí do meio do segundo tempo, né? Em 10 minutos conseguiu fazer os 3 gols. Então, encarou, entendeu a decisão que era a partida, viu a fragilidade da Inter de Limeira, diferente de outros adversários que o Guarani também era superior e não conseguiu a vitória. Hoje foi fatal, chegando ao ataque e marcando seus gols com jogadores de outras posições e não com os seus atacantes. Ô Gabi e Pio, eu trabalhei no jogo da Inter contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Era outra Inter em campo, viu? Outra Inter em campo. Sem Tudo dúvida. bem que o time, quando joga com um time grande, é diferente, mas era outra Inter em campo. Boa tarde, amigos da CBN. Sei que haverá eleição no Guarani, mas é preciso a união de todas as tendências para montar um time melhor, pois esse aí, se mantido, é forte candidato ao rebaixamento na Série B. Bom final de semana a todos, é o Wellington de Campinas. E é aquela coisa, né? Não dá pra só olhar esses 5 e achar que tá pronto pra uma Série B. Concordo com você, meu amigo. Que diferença! Nossa senhora, que é isso? Ele tá... Elogios à sua narração, Cabelinha. A Marta Silva Alves da Silva. Opa! Diz que você descabela de emoção. Que beleza, hein? No Ziriguidão, hein, Cabelinha? Essa foi no Ziriguidão mesmo, bem descabelado ainda. O Silvio de Campinas e a galera lá do conjunto, é Bugrão, valeu galera, valeu Silvio. Muitas participações, o Marcelão Craimbu, Cabela é pé quente, Pio, você também nos deu sorte hoje. Ah, eu sempre dou sorte. O Nersão, sem aquele treineiro fraco, o time melhorou. O Nersão mandou mensagem aqui pra gente. O Português tá mandando também, nosso amigo Português, tá mandando áudio aqui pra gente. Vamos ouvir, Nilson Belisário, o áudio do nosso amigo. Boa tarde. Meus queridos, boa tarde, quase boa noite. Cheguei, acho que deu tempo. Olha, será que era o técnico que estava atrapalhando o Guarani? Ah, eu não sei, eu não entendo muito, mas vocês sabem mais que eu. Beijão pra vocês, gente. Nossa, que legal, tava escutando no carro, agora eu vou falar, não tem como. Beijão, uma boa tarde, bom final de noite, tchau. Beijão, Anderson Português mandando a mensagem. Várias participações perguntando se era o treinador, hein, Gabi Castro? E até certo ponto é normal, né, Rafael Pio? Porque o Campeonato Paulista do Guarani foi muito ruim, realmente, né? Tanto é que o Ituano, que vem brigando contra o rebaixamento, o Guarani recebeu no brinco e fez um 0-0. Então, muitas partidas que o Bugre poderia ter vencido e não conseguiu o resultado. E aí sai o treinador e vence por 5-0, é óbvio, né? O torcedor, ele vai atrelar, sim, a essa mudança. Eu acho que, em partes, o Guarani melhorou, mas... não vou colocar só na conta do Moisés Moura. Eu acho que a equipe hoje, eu falei durante a transmissão, né? Ela estava mais organizada, ela estava com a estratégia acertada, ela conseguiu o gol cedo com 10 minutos, o que facilitou. Então, assim, as circunstâncias do jogo também foram ajudando, né? Conseguiu um gol cedo, explorou as fragilidades do adversário. Então, acho que tem o seu mérito, sim, o Moisés Moura. Eu acho que essa discussão pode acontecer, mas eu acho que a gente precisa avaliar também com muita calma, muita tranquilidade. Aquilo que o torcedor falou sobre a qualificação para o Campeonato Brasileiro da Série B precisa acontecer. Esse 5-0 ele não pode mascarar os problemas do Guarani. Eu acho que contratações precisam acontecer. Agora, claro, se o Moisés Moura fizer uma partida decente, boa diante do Palmeiras, que hoje na minha visão é a principal equipe hoje do país, o que está jogando o melhor futebol, se fizer um bom torneio Independência, que é um antigo troféu do interior, conquistar esse título, por que não dar essa oportunidade para o treinador? Se for o desejo dele, se tiver a confiança dos atletas, se a equipe continuar evoluindo, se vierem as contratações e a equipe continuar nessa evolução, eu acho que é uma tentativa que pode acontecer, que já deu certo no passado, mas vejo com muita calma este 5-0, já com a euforia de achamos, é esse o treinador, é essa a equipe, e a partir de agora o Bugre briga pelo acesso. Eu acho que a torcida tem que estar muito feliz, tem que comemorar, tem que pedir a permanência do Moisés Moura, porque age com a paixão, age com o coração, mas eu vejo com um pouquinho mais de tranquilidade neste início de trabalho do Moisés Moura, que chegou em outubro para assumir a equipe sub-20
do Guarani, jogou a Copa São Paulo, foi eliminada na segunda fase, na derrota para o Atlético Paranaense, e agora vem junto com o Bernur Moreira, que é o auxiliar fixo da casa, fazendo este trabalho. Um bom começo, um ótimo começo este 5-0. Vamos acompanhar o processo contra o Palmeiras e no Troféu do Interior. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, na sequência, nós vamos eleger o craque do jogo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Inter de Limeira, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. 18h12, tem gol do Mengão, Fábio Scheibe. Tem gol do Mengão lá no Mané Garrincha, em Brasília. Clássico contra o Botafogo, 40 segundos de jogo. Matheus Gonçalves fez o gol do Flamengo. O Flamengo vai batendo o Botafogo por 1-0. O Flamengo com o time inteiramente de reservas e Vitor Pereira também não está. Será que é o fato de não ter o treinador, Gabi Cas? Não, sacanagem, não vou. Essa não vou te colocar na roda, não. Adriana Almeida, já tem condições aí? Como que tá a situação de momento, hein, Dri? Ainda não. O treinador tá tomando banho e a assessoria informou. 5 minutinhos. Tá bom meu áudio? Aproveito já pra gente fazer aquele teste, porque eu vim num local aqui que é uma espécie de fosso no Walter Ribeiro, em que ficam os vestiários, e aí eu queria só um retorno de vocês com relação ao áudio aí, se vocês me ouvem bem. Dri, digo pra você que é como se você estivesse do nosso lado. Ah, que perfeito. Maravilha. Hein? De tão bom. Então peço desculpas ao pessoal aqui, porque eu criei uma polêmica achando que não ia falar, mas estamos falando. Polêmicas são boas de serem criadas. E agora a equipe da CBN vai eleger o craque do jogo. Então, com esse som perfeito, Adriano Almeida, eu começo por você, o seu voto, Dri.
o Bruno José, né? Já levou o troféu proposto pela federação e foi responsável direto por 3 dos 5 gols. Tá correndo muito. Tem uns 10 pulmões o Bruno José, viu, Rafael Pio? Então meu voto vai pra ele. É verdade. Meu Deus do céu. Bruno José, o primeiro voto, o voto de Adriana Almeida. Carlos Cabelo, seu voto. Cabelinha? Olha, Pio, eu também vou de Bruno José, viu? Bruno José tem mostrado nos últimos jogos, apesar do Guarani não ter feito bons jogos antes desse, o Bruno José era um dos destaques nos jogos e hoje ele foi o craque mesmo. O pulmão dele correu pela equipe toda. Não que a equipe não tenha corrido, mas pra mim ele é o craque do jogo. Gabi Castro vai ser unânime, Gabi? Vou citar antes, Rafael Pio, 5 jogadores do Guarani em homenagem ao placar de hoje, tá? 5 jogadores. Tchan. Menção honrosa Nossa. pro goleiro Tony. Reviravolta, hein? Depois dos 5 do São Bernardo, da derrota da Ferroviária, hoje não falhou em nenhum lance. Teve cruzamento, teve saída, teve a bola do Eliandro no segundo tempo, agarrou todas, não fez defesa em segundo tempo, foi seguro o goleiro do Guarani hoje. Quando joga bem, a gente precisa citar. Então o Tony hoje foi bem. Luciano Castan, zagueiro do Guarani, fez uma partida segura pelo lado esquerdo. Há alguns erros de passes ainda nessa saída de bola, mas defensivamente foi muito bem, até porque em determinado momento a Inter estava com 4 atacantes, o Bill deu trabalho, o Eliandro, entrou o Iago Teles, enfim, e deu conta do recado. Então o sistema defensivo do Guarani não tomou gol, então o Luciano Castan foi bem na partida. Richard Rios, que foi o meu craque do primeiro tempo, foi muito bem na partida, principalmente nos primeiros 45 minutos, depois caiu e tanto é que foi substituído, mas foi bem na partida, merece uma menção honrosa. Quarto jogador, o Isaac, entrou muito bem, hoje foi melhor do que o Giovanni Augusto na questão da criatividade, na participação das jogadas, marcou gol, então merece, mas vai ter unanimidade, Rafa. Tava pensando até durante o jogo que ele merecia um gol, porque ele construiu a jogada do primeiro gol, ele sofreu o pênalti pro terceiro gol e ele marcou o quinto gol. Foi protagonista, foi bem. Bruno José, craque do jogo. É aquela história, mesmo que ele não tivesse feito, ele entraria pelo menos nas intenções, né, Gabi? Agora, fazendo gol, então... Porque foi participativo, exatamente, foi participativo, né? Ou sofrendo falta, o pênalti que saiu, ou construindo o primeiro gol para assistência do Gênison e gol do Richard Rios. Mas foi participativo, puxou o contra-ataque, era importante. No momento que era ataque da Inter contra a defesa do Guarani, ele que estava puxando o contra-ataque lá do direito do Guarani, hoje funcionou muito bem. Então o Bruno José merece, fez uma bela partida e vai ajudar. Esse rendimento do Bruno José vai ajudar muito o Guarani na Série B. É esse Bruno José que a gente quer ver, participativo, importante, indo pra cima. Tá aí, Bruno José eleito craque do jogo pela equipe da CBN Campinas. E quem será que pisou na bola, hein? O pior em campo. Adriana Almeida, pra você, quem foi o pior de Guarani 5, Inter 0? Nossa, difícil, hein, Pio? Mas eu vou ficar com o zagueiro, João Paulo, camisa 14. Ele teve participação efetiva aí no primeiro tempo nos 2 gols do Guarani, muito lento, realmente, para mim o João Paulo fez a diferença pelo lado negativo. João Paulo, zagueiro da Inter, é o voto da Adriana Almeida de pior em campo. E aí, Carlos Cabela? Pra mim, o técnico Pintado. O Pintado, no segundo tempo, ele matou o único espaço da Inter que levava perigo pro Guarani, que era o Bill, na ponta esquerda. Ele tirou o cara de lá, botou entre os grandalhões, os 2 zagueiros, Castan e Lucão. Ele matou o Bill. Ele matou o único lugar que a Inter chegou no primeiro tempo, assustando o Guarani. Simplesmente, você tá judiando o Guarani daquele lado. Lá, vem aqui pro meio jogar entre os grandões aqui, ó. Que aqui você não vai jogar, não vai fazer nada mesmo. Então tá tudo certo, pra mim Pintado. Lá você tava bom, aqui você vai ficar ruim, né? É mais ou menos por aí. Pois é, bem isso, bem isso. Gabi Castro, pior em campo de Guarani 5, Internacional de Limeira 0, Gabi.
Dois ótimos votos. De fato, o Pintado foi muito mal na partida. Já começou com a escalação, já, né, Rafael Pio? Colocando em ordem alfabética. Exato. Eu acho que... Eu lembrei desse detalhe ainda. Eu acho... certinho, né? Funcionou certinho. Não, eu acho que os caras se confundiram. Eles mesmos. O Eliandro, acho que ele pensou assim, e agora, eu sou atacante ou sou zagueiro? Não sei. E eles próprios se confundiram. O Bill, né, falou, peraí, eu sou o primeiro, eu vou jogar no gol, é verdade. O Pintado confundiu. Então eu vou mudar meu voto, viu? Porque eu ia dar também pro João Paulo, zagueiro da equipe da Inter, fazendo uma menção desonrosa pro Djalma, que foi muito mal o volante da Inter, mas o Pintado desde o início, já com essa história de escalação, com as alterações que não deram certo, colocando 4 atacantes, depois colocando 3, tirando o meio-campo, a partir do momento que ele tirou o meio-campo, e foi muito bem o Moisés Moura, colocando ali o Rafael, colocando o Isaac, colocando o Leandro Vilela, colocando o Ivan Valri, olha quantos jogadores colocaram, o treinador colocou no meio-campo. Então, teve uma visão de jogo muito boa, o que é interino diante do experiente. Então, o Pintado foi mal, desde a escalação até o final. Pintado foi o pior, com essa menção pro zagueiro João Paulo e também pro Djalma, volante da Inter. Técnico Pintado, o pior de Guarani 5 e Internacional de Limeira 0. Fábio Chaib, daqui a pouquinho. Com a Rede CBN a gente transmite São Paulo e São Bernardo. Traz pra gente jogos já encerrados e as partidas do Paulistão nesse fim de semana, Fabião. Vamos lá, Pio. 11ª rodada do Paulistão já encerrado em Diadema. O Água Santa fez 1-0 no Botafogo de Ribeirão e se classificou para a próxima fase do Paulistão. Vai enfrentar o São Paulo pelo grupo B nas quartas de final, viu, Pio? Além de Inter de Limeira 0, Guarani 5, tivemos Bragantino 5, Ituano 1 no Nabia Bichedi em Bragança Paulista. Daqui a pouco, às 6:30 da tarde, com total cobertura CBN, tem São Paulo e São Bernardo, direto do Morumbi. Amanhã, às 4 da tarde, na Vila Belmiro, também com total cobertura CBN. Na narração de Oscar Ulisses, tem Santos e Corinthians. Amanhã também, domingo, às 6:30 da tarde, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a Ferroviária. Domingo também no Canindé, às 8:40 da noite, horário que você tanto gosta, viu, Pio? Adoro. Tem Portuguesa e São Bento. E fechando a 11ª rodada, na segunda-feira, no Bruno José Daniel, às 8 da noite, tem Santo André e Mirassol, Pio. Bom, já tô vendo aqui algumas imagens da Adriana Almeida. Tá chegando o Moisés Moura, Adri? Não, Pio, ainda não. Eu tô aqui até, né, posicionando para vocês verem imagens aí, mas banner ainda vazio. Moisés Moura tinha pedido aqui para assessoria 5 minutos que estava tomando banho, esses 5 minutos já viraram 12. Então, eu tô na expectativa da gente conseguir ainda ouvir uma palavrinha do treinador ainda na nossa jornada. Pio. Tá parecendo meu banho em casa, viu, Gabi Castro? Eu falo assim, né, 5 minutinhos, são 27. Mas não pode gastar muita água. E tem a conta de energia também na sua casa, Rafael. Ele não vai pagar a conta de água, então ele tá aproveitando. Eu sei. Diga, quem tinha me chamado? Aproveitando, Rafael Pio, mandar abraço para Vinícius Lourenço, que está nos acompanhando, mandou foto aqui, tá através do YouTube, e os bugrinos estão felizes, viu? Mandaram mensagem aqui, abraço para João Felipe, para Felipe Salvador e para o Felipe Arendt, todo mundo acompanhando e feliz com a vitória do Guarani. Aliás, mandar um abraço para Carlão de Freitas também, que está acompanhando a nossa transmissão. Feliz também hoje. Muito, muito. Um dia muito empolgante para Carlão de Freitas. Vamos adiantando o expediente, então. Gabi Castro vai analisar a vitória do Guarani, 5-0. O comentário do jogo. E aí, Gabi? O que dizer? Por incrível que pareça, com altos e baixos, deixando claro que a Adriana Almeida chamando a prioridade é dela com a entrevista coletiva. Mas altos e baixos porque o Guarani começou bem controlado, o Cabelo até estava me chamando a atenção com 8, 9 minutos, que era um ritmo lento, que o Guarani não estava sendo o protagonista na partida. E aí na primeira estocada do Bruno José aqui pelo lado direito, o Jênison fez a parede e Richard Rios 1-0. E esse gol parece que deu uma tranquilidade, uma confiança para o Guarani. E agora dá pra gente falar sobre uma estratégia acertada, Adriana Almeida. Chegando aqui o técnico Moisés Moura para falar sobre essa vitória, a importância, professor, dessa vitória e
só esperar um pouquinho aqui o pessoal da imprensa. A gente está com o horário um pouco curto, por isso queria fazer logo a primeira pergunta para o treinador. Pode ir, Gu? Então vamos lá. A importância, né, da recuperação no campeonato e principalmente você pregou muito para esses jogadores se livrar logo dessa ameaça de rebaixamento, principalmente nessa tarde? Não, o compromisso que esse jogo, ele tinha, todos nós sabemos, né? A importância dessa vitória. A gente procurou tranquilizar eles um pouco, porque qualidade essa equipe tem. Organizar um pouquinho mais defensivamente, que era importante, as transições defensivas. E a qualidade do jogo eles têm. Então, assim, dentro da nossa estratégia do que a gente pensava, o jogo aconteceu e tivemos a felicidade de ser bem efetivos nas finalizações. Ô Moisés, gostaria que você falasse como que foi o trabalho, né, durante a semana, porque o Guarani vinha de 2 derrotas consecutivas, também foi uma semana tensa, né, com a demissão do Monza. Gostaria que você falasse como que você trabalhou, né, taticamente, tecnicamente e até o lado psicológico do elenco. São jogadores experientes, né? A gente sabe que era necessário dar uma tranquilidade a mais no ambiente, que isso é importante pela questão da importância do jogo. Trabalhar naturalmente durante a semana, principalmente alguns fatores que era ligado ao jogo, a questão da parte defensiva, as transições, né, não sofrer transição porque normalmente eles deixam os jogadores à frente, então a gente sabia que isso ia acontecer. Os espaços que poderiam ser deixados no jogo, já que a gente tentou atrair eles para ter uma construção mais baixa e explorar o espaço ali, baixar um pouquinho mais o Giovani no começo do jogo para buscar aquele espaço entre a linha defensiva e a linha dos médios. Isso ocorreu e as transições de um lado para o outro, a basculação pegando os extremos do lado contrário, que era o espaço que a gente esperava. Então isso foi trabalhado durante a semana, mérito deles, executaram de uma forma bem feita e parabenizar os jogadores que são eles que fizeram esse resultado. A sensação é de alívio, não só pela goleada, mas por chegar nos 13 pontos, não tem mais risco? Eu digo assim, que o futebol, a gente tem muito tempo de futebol, né? Então assim, como ex-atleta, a gente sabe como é que funciona isso, e nesses momentos é importante você ter a tranquilidade dentro do furacão que é o momento, que seria o momento, mas se a gente entendesse que com os pés no chão, com a qualidade que a equipe tem, a tranquilidade de trabalhar durante a semana que houve, a resposta deles foi bem positiva, a gente não teve dúvida que iria fazer um grande jogo, né? Então assim, eu acho que esses são os momentos no futebol que você tem que manter a tranquilidade e não deixar fatores externos entrarem no grupo de trabalho, que é a única coisa que a gente tem um controle. A gente sabia da importância do jogo, mas tudo correu da forma que a gente esperava. Aliviado. Eu não digo nem aliviado, porque isso faz parte do futebol, mas bem mais tranquilo pelo resultado. Isso aí a gente sabe que é natural, mas o importante é dar continuidade e manter o mesmo ritmo. E a sequência, Moisés, né? O Guarani, ele tem como característica dar apoio a treinadores interinos que depois, dependendo dos resultados, conseguem ser efetivados. Você pensa nisso ou é apenas um passo de cada vez, comemorar essa vitória, trabalhar agora para a sequência do jogo contra o Palmeiras? Não, eu sou uma pessoa que tem muita tranquilidade, os pés no chão, né? Eu rodei os 4 cantos do mundo jogando, iniciei minha carreira em Portugal, num clube em que eu joguei por muito tempo, né? Me preparei muito. Então, em questão de preparação, em tudo que envolve o futebol, tudo que envolve essa nova função, eu fui preparado. Isso já não é o primeiro trabalho que eu faço, já vinha fazendo trabalho há 3 anos desde Portugal. Então, a gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido. A gente está os pés no chão, meu foco é o que me foi passado, que era finalizar o Paulista. A gente pensa já nesse próximo jogo contra o Palmeiras, que é o que eu tenho pela frente. Moisés, boa noite. Victor Freitas, do Bugricast. Você hoje trouxe mais jogadores do banco para o banco da base, né? Você é treinador da molecada, está em contato maior com eles. O Moser levava 1 no máximo, hoje você trouxe 3. Você deve continuar, além do Palmeiras, no troféu Independência. Você pretende dar mais rodagem para a base do Guarani nessa sua passagem pelo Guarani, ainda provisória, quem sabe definitiva? A gente sabe que a base é o maior patrimônio de um clube, né? Os jogadores que são formados no clube, eu acho que o Guarani sempre foi um clube formador. Então é importante sempre estar resgatando isso, porque formou grandes atletas do futebol brasileiro e mundial. E o Guarani tem que ter essa qualidade, esses garotos, na verdade são 4, né? Que o Vinícius também, o goleiro estava junto. Então nós temos o objetivo, na minha cabeça, em qualquer clube que eu vá, é esse, é valorizar os atletas da casa. Tendo qualidade, sim, porque a qualidade no final pesa, a gente sabe disso, a gente tem que ser coerente com tudo. Mas hoje, assim, a gente procurou trazer o maior número de atletas que a gente podia para estar junto. Eu acho que com esse tipo de ambiente, eles crescem. O atleta da base, ele não cresce apenas jogando. É treinando no dia a dia com a equipe que tá em cima, fazendo parte desse ambiente. E isso eu, como ex-atleta, eu sei que isso é importante para eles.
Tá aí, o Moisés Moura, o treinador do Guarani em entrevista coletiva, Gabi Castro já aproveitando o seu destaque final e um pouquinho do que disse aí o Moisés, Gabi. Falando sobre a tranquilidade, né? E essa tranquilidade que ele citou bastante na entrevista coletiva, a gente viu a equipe do Guarani em campo. Em determinado momento, a gente até assustava, né? Falou, o Guarani tá muito tranquilo, o Guarani tá controlando a partida, tá administrando, mas ainda tá 1-0, ou ainda tá 2-0, tem que matar o jogo para fazer o terceiro logo. Até os 35 minutos, Pio, tava 2-0, a Inter de Limeira tava com 4 atacantes, tava pressionando, era ataque da Inter, defesa do Guarani. Só que daí em 10 minutos o Guarani conseguiu marcar os 3 gols, então essa tranquilidade, e eu falava da estratégia, foi acertada, porque daí através dos contra-ataques, através da efetividade ofensiva, o Guarani chegou a essa goleada histórica, a primeira deste século jogando fora de casa, vencendo por 5-0, o que dá um certo conforto e tranquilidade para poder então trabalhar para o confronto contra o Palmeiras e no Troféu Independência, Pio. Valeu, Gabi Castro, até a próxima. Até a próxima, Rafael Pio. Sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado e até mais. Ah, o prazer é muito grande. Carlos Cabela, valeu, Cabelinho, até a próxima. Um abraço, até a próxima, um abraço a todos. Bom final de semana, hein? Amanhã tem domingão ainda. Um abraço a todos, tchau. Bom fim de semana. Deixa eu ver se a Adriana Almeida tá com a gente. Tá com a gente, Dri? Sim. Bom final de semana, bom descanso, Adriana Almeida. Obrigada, Rafael Pio. Ótimo final de semana. O último destaque é que terminou em pizza o vestiário do Guarani. A galera toda comemorando a vitória de 5-0 com muita pizza. Ótima noite para todos. Que coisa maravilhosa. Valeu, Dri. Vamos comer pizza, Fábio Scheibe. Boa noite. Que delícia, Rafael Pio. Vamos sim. Boa noite, muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes da CBN. Um abração. Valeu, Naldo Araújo na técnica de externa, Nilson Belisário nos comandos técnicos. Agradecendo a todos pela companhia. Na sequência, tá chegando São Paulo e São Bernardo com a Rede CBN. Até a próxima, gente. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa.